Opa, Francisco, já começamos mal. Então ele chama Pedro a ti e Francisco a mim. Foi das trocas. Tu tens dito que ele era mais... Isto é inconfundível. É assim, Pedro é o mais bonito, Francisco é o mais feio. Pedro é o mais estúpido, Francisco é o mais fofinho. Tu disseste que vocês trocaram, não é? Que agora Francisco estava às vezes um bocadinho mais no discurso assim mais mau, não é? Violento. Mais violento. Não, eu estava-lhe a dizer ao Francisco, quando ele disse que já tem ido um bocado para trás nos primeiros episódios do podcast e quer giro perceber a nossa evolução. Sim. E disse-lhe, o Francisco nos primeiros episódios era um Francisco mais calminho, que concordava, e agora já é um Francisco que às vezes já consegue ser parvo como eu e dizer, não concordo nada. Que é ótimo, é uma evolução para o nível de arrogância e de ego inchado. Isso é bom. Ficamos todos... acho que também isto faz parte da evolução, não é? Quando começar ele se calhar não se sentia tão confortável com... Uma coisa é, quando nós sabemos que estamos a conversar num café, não é? Com alguém conhecido. Às vezes nem é alguém conhecido. Nós não nos sentimos quase observados, não é? E neste caso, a fazer uma gravação destas, nós inconscientemente sabemos que há uma intenção de pôr isto público, não é? E então há aquela intenção de às vezes pensar um bocadinho antes de falar sobre o que é que vamos dizer. Enquanto quando estamos no café, dizemos o que queremos, na rua é o que é, e depois, afinal não concordo com o que disse. E aqui às vezes fica-se assim um bocadinho com esse pensamento. Eu acho que aconteceu foi um bocadinho que a vossa evolução começa a ser natural e vocês agora conversam de uma forma muito... E no Francisco notou-se muito isso. Tu Pedro, já fazias isso, muitas coisas antes nas redes sociais e no caso do Francisco ele mas eu fazia uma coisa no início com o Francisco, eu preparava tópicos para os episódios. E até foi o Francisco, na altura, que disse assim, eu estou a gostar como nós nos estamos a soltar, vamos fazer uma coisa. Não há tópicos, e nós até mandávamos, quando tínhamos convidados, tipo tu, mandávamos aos convidados, olha, eu gostava de discutir isto, e não sei, e até o Francisco disse, esquece. Sabes não porquê? Vão saber o que é que vamos falar. Isto tornou-se um bocadinho despreocupado, muito por falta de tempo, também. Lembras que houve uma altura nós quisemos reduzir ao máximo o tempo que estávamos a usar para fazer uma introdução. Eu ao princípio, lá está, havia a preparação, a enviar os tópicos, a organizar com o convidado, depois era preciso fazer no final um resumo do que foi dito no episódio para criar uma introdução, depois era preciso criar essa tal introdução. Discutimos. E chegou uma altura em que eu disse ao Pedro, olha, eu neste momento já vamos para aí no episódio 79, e eu ainda 69. Não, eu contei aqui 79, então está mal a ponto. Se calhar, a gravar. Pois, a gravar. Este é o 79, Este será o 79. Se nós não decidirmos mudar a ordem dos episódios, já gravamos. Tens razão. Pode acontecer. E contrariamente ao Pedro, que o Pedro tem nos cursos, tem nos livros, tem várias cenas a vender. Eu... é o que eu ia dizer, vou no episódio 79, ainda não tenho nenhum curso, ainda não tenho nenhum livro, e portanto eu não tinha tanta motivação para colocar tanta energia em para lá organizar isto à bruta, então comecei a dizer ao Pedro, olha, e se não fizéssemos a introdução, e se não preparássemos os episódios, e se não fizéssemos nada a não ser falar, e tu até editavas o podcast e tal, e ficamos assim. Mas eu neste momento ainda faço algumas cenas no episódio. Mas... É aquela teoria da estrutura emerge, não é? Depois a vossa estrutura vai emergindo consoante vocês vão fazendo as coisas, não? E não ao contrário, criar muita estrutura e depois tentar-se adaptar a essa estrutura que não é orgânica, não é? Neste caso. Assim vai surgindo. Não? E também, acho que por outro lado, também, claro, ficamos cada vez mais à vontade pela prática. E eu também muito pela academia de desenvolvimento pessoal que fiz, que me ajudou imenso. Olha, mas essa questão é muito relevante, ó Francisco, e aquilo que o Ivo está a dizer, que é, isto não há preparação nenhuma, repara, nós já vamos em 4 minutos e qualquer coisa de episódio, ainda nem dissemos nada quem é a terceira pessoa que está aqui. Não, nada de interessante nunca dizemos, pelo menos nos primeiros 30 minutos. Mas temos aqui uma pessoa que nós ainda não dissemos, ou seja, numa cena normal, alguém diria...
pá, estou muito feliz por ter hoje comigo, não é? Num formato de entrevista, e nós começámos a falar e tipo, as pessoas que estão lá em casa, que agora também vão ter em vídeo, dizem assim, mas espera aí, e porquê que não apresentam formalmente o vosso convidado? Porque ele não é convidado, ele está a tomar café connosco. Mas nós nem nos apresentamos antes de começar a gravar. Exato. Tipo, entramos. Olha, vamos fazer uma cena. E começamos a falar. Então, mas vamos fazer uma coisa a sério. E aí, galera, eu sou o Pedro Silva Santos. Hoje vamos estar aqui 1h30 com baboseira. Vai, Francisco. Bonjour, je m'appelle Francisco. E estou muito feliz de estar aqui. Está tudo muito legal. Muito legal. Deixa like aí, subscreve o canal se ainda não fez. Agora, tu, Ivo. Olá! Isto é a minha primeira vez num podcast, altamente. Pronto. E estou aqui para ter aqui uma conversa super interessante com o Pedro e com o Francisco sobre vários tópicos. O que acontecer, a base era para ser o desenvolvimento pessoal, mas tudo é desenvolvimento pessoal, por isso. Pois é, tu és era aí. Alto, isso vai ser interessante. Ele é o rei do desenvolvimento pessoal, exatamente. Agora, repara numa coisa. Eu só queria fazer uma introdução de jeito e agora queria lançar gasolina para a fogueira, que é desenvolvimento pessoal. Essa coisa de irmos todos de mão dada a cantar o Kumbaya. É verdade. Defende-te disso. Não é? Nem sei o que te diga. Diz lá, Ivo. É muito... Não concordo. Na verdade... Eu só vejo aquelas frases bonitas. Tu és a durona que há em ti, não sei o quê. Ei, olha para isto. Então, assume essa frase que estás a ler. Manda essa loucura cá para fora. Assume, tem atitude. Estás à procura de emprego. Não é só dizer que és uma durona, que és não sei quê, mas depois passas o dia no sofá. Ainda há dias me disse, pá, não vou dizer quem. Olha, agora depois de jantar vou para a caminha ver TikToks. Que mimo. E eu morria, meu. Vais para a caminha ver TikToks. Isso, mentalmente, isso mata-te o cérebro. É verdade. Acho que aqui o contexto às vezes tem a ver com aquilo que vamos vendo nas redes sociais e nós criamos caixas sobre os assuntos, não é? Tentamos criar caixinhas para ser mais fácil para nós estruturar as coisas. É que é o pessoal do desenvolvimento pessoal, é o pessoal que faz frases motivacionais. Existe, Exato. Já ouvi várias pessoas a dizer isso. Eu próprio ainda acabei de fazer hoje uma publicação no Instagram que é uma frase dessas. Agora, aqui tem a ver com quem é que aprofunda esses tópicos e quem não aprofunda, quem só diz frases e fica por aí, ou quem tenta dizer essas frases, mas depois vai mais além, tenta aprofundar isso, e muitas vezes as redes sociais também são uma forma de publicarmos um bocadinho. Então, achas que eu podia ser bem sucedido a lançar frases de desenvolvimento pessoal do género? Queres? Levanta ao cozinho e vai buscar. Uma coisa assim do género. Acho que não. Ou... Não? Achas que não? Acho que não. É que é isto. O Francisco já disse noutros episódios, já não sei, há dias foi com a Lina, acho eu, do canal Milionário em 10 anos, que ela disse, eu quero, não sei o quê. E ele disse, queres, mas o que é que tu já fizeste? E a questão é essa, é que eu posso querer e posso ler frases bonitas, mas eu depois levantei o cozinho, ou eu fui meter as mãos na massa, ou meti os tomates no cepo. Estás a perceber? Uma pergunta que eu gosto de colocar aos meus clientes é tipo, qual é o teu desejo? Porque é que fizeste a chamada? Eu desejo assim, sim, ok. Então o que é que vais fazer? Exato. E a pessoa de repente fica... Vou ler frases bonitas e ver TikToks. Tipo, não estava à espera desta Vou ficar pergunta. inspirado. Pois. Então, mas é isso que tu fazes, Ivo? Tu, com essas frases, achas que tens algum impacto nas pessoas? Não. O meu objetivo, não acho que tenha o impacto nas frases. Lá está, é por isso que eu, por exemplo, quando faço uma frase dessas, tenho sempre uma descrição onde vou um bocadinho mais a fundo sobre aquela frase. Qual é a minha intenção por trás da frase. Dá-me lá um exemplo. O exemplo de hoje. Olha, por exemplo, o exemplo 2. Eu hoje disse que não tens que procurar um talento. Tu és o talento. Kumbaya. Lá está. Adorei. Adoraste? Eu achei isto ridículo, completamente. Porque as pessoas vão... Exato. Eu sou o talento. Tu podes ser o talento. Não, espera aí. É tu podes ser o talento. Não, espera. Tu podes ser o talento. Se tu não fores agarrar as oportunidades e elas estiverem a passar à tua frente, se tu não passares a ação, tu podes ter o talento todo que não vais a lado nenhum. Sim, mas aqui, depois eu escrevo na descrição. Na descrição tem um bocadinho o desenvolvimento da ideia por trás disto. Porque as frases por si só, sem contexto, muitas vezes são só frases, não é?
Exato. Na arte o que é que nós lemos uma frase e muitas vezes associamos alguma coisa ao que nos disseram, ou uma interpretação de alguém, e criamos um contexto para aquilo. Eu, quando crio uma frase, tento criar contexto para onde eu quero guiar as pessoas. O meu objetivo Gosto do exemplo que tu deste com a arte, ou seja, a arte, às vezes até coisas abstratas, e sejam jardins, sejam livros, sejam músicas, sejam pinturas, esculturas, sem o contexto, por vezes não se percebem, exatamente. Sim. Seja o contexto do artista ou o contexto da pessoa, que a forma como ela interpreta. E aqui é um bocadinho ou a fase de vida em que o artista se encontrava, por exemplo. Exatamente. Okay. E eu, por exemplo, nesta frase o que procuro é as pessoas muitas vezes ficam à procura de encontrar talentos, não é? Existe muito essa, que para mim aí sim pode ser o Kumbaya, não é? Encontra os seus talentos para... E na verdade as pessoas começam, o que é que fazem? É começar a procurar no exterior, tipo olhar para os outros, começar a comparar-se, em vez de olharem para eles próprios. Os artistas... Diz. Francisco, podes... Quando tu dizes procura o teu talento, é tipo, ok, se tu disseres procura o teu talento que já há em ti, é uma coisa, mas se tu dizes procura o teu talento no sentido tipo, pode dar a entender que tu não tens talento e que tens que encontrar algo que tu ainda não tens. E o que tu estás a dizer é o contrário. Tu já tens Exato. O teu talento, para de procurar. Acredita apenas em ti e faz as cenas que tu gostas Exato. de fazer. Exato. Isso eu acho que é uma frase é muito fácil olhar, dá coragem. Exato. E basta olhar, por exemplo, para os grandes artistas, não é? Para as pessoas que nós olhamos muitas vezes, e jogadores de futebol, e quando se pergunta porque é que eles fazem o que fazem, não é? Uhum. Como é que eles encontraram aquilo? E eles muitas vezes não sabem explicar, dizem, eu faço isto porque isto é o que faz sentido para mim. E aí é aquilo depois é a nossa essência, não é? Aquilo, se nós formos quem somos, os talentos acabam por se revelar, porque nós estamos a ser nós, não estamos a tentar ser alguma coisa, a tentar ter, eu agora quero ter o talento. Nós podemos treinar algumas capacidades, mas talento elas emergem com aquilo que nós somos, com a nossa personalidade, com a pessoa que somos, com a nossa história. Então nós é que somos o talento, a pessoa e vamos oferecer. O objetivo é sempre servir as pessoas querem ter talentos, não é? Querem encontrar os talentos para poderem servir, para poderem sentir-se úteis. Se a pessoa realmente fizer eco na pessoa, pode ter um impacto gigante essa frase. Agora, uma cena estás no Instagram e vês aquilo, procura, tu já tens talento e não passas bola. Mas se tu parares aí 10 minutos e pensares, realmente há anos que o problema é esse. Ok, eu acho que o problema é mesmo esse, Francisco. Porque... é que as pessoas veem as frases, sim, mas depois não param. Like e segue. Exato, dão like, mas depois não param para perceber o que é que aquilo quer dizer e o que é que lá no fundo pode despertar, não é? Porque há muita então coisa aí por trás. A comparar-se. Sim, eu percebo. Imagina, mas porquê que as pessoas não param para refletir sobre isso? Alguém que anda há anos estou sempre a mudar de emprego, estou sempre a mudar, comecei o piano mas já desisti, depois comecei a guitarra, também desisti, depois fui para o futebol, desisti, não sei então, espera aí, Francisco, então espera aí, comecei piano porque vi não sei quem que é bom pianista, porque ele pensava, tinha feito. Ele começou o piano, começou a tocar, não tocava nada e pensou, não tenho talento. Porque ele pensa que o talento é uma cena que se descobre. Mas se tu achas que tu já tens talento, então tocas piano. Então vamos mais atrás. Não sei se estás a perceber, mas porquê que começou piano? Não tem nada a ver. Eu ia mais atrás. Porque ele gostava, se calhar. Gostava, começou a tocar. Não tenho jeito para isto, vou desistir, não tenho talento. Tenho que ir à procura do meu talento. Mas quando ela descobre que afinal ela já tem talento, com a frase do Ivo, mas tu fizeste alguma formação nessa área ou nasceste tipo iluminado com o Deus assim e disse, tu agora vais tratar do desenvolvimento pessoal dos humanos na Terra, foi isso? Não, nada disso. O meu percurso, eu agora aqui começasse a contar, não tem nada a ver com desenvolvimento pessoal. Então, mas de onde é que tu vieste? Como é que chegaste ao desenvolvimento pessoal? E o que é que fazes? Conta lá. Olha, eu desde miúdo que adoro ciências. Ciências era a cena que eu desde miúdo adorava, e sempre gostei muito de perguntas. Sempre fazer perguntas. Eu era daqueles do porquê quando era também eu. O puto chato. Exato. Puto chato, exatamente. Queria saber tudo. Como é que tudo funcionava, como é que as coisas eram,
E até me ofereceram, lembro de miúdo oferecer um livro que era o livro do porquê, onde tinha tipo as respostas. Mas isso é um bom indicador nas crianças. Ou seja, as crianças que são curiosas ao ponto de porquê... São chatas para caraças, não é? Mas porquê? Funciona assim. Então e assado? Então, isso é bom, não é? É um bom indicador e em termos de desenvolvimento cerebral, não sei, ou cognitivo, posso estar aqui a dizer asneiras em termos de terminologia. Mas em termos cognitivos é bom uma criança que está sempre a querer saber porquê. Sim, a curiosidade desenvolve a curiosidade e desenvolve também o interesse por várias... Normalmente são crianças como eu que tinha vários interesses e que queria perceber como é que as coisas experimentavam. Tu desmontavas os carrinhos. Eu, por exemplo, desmontava os carrinhos todos para ver como é que estavam ligadas as rodas, como é que estava não sei o quê. Desmontava tudo. Tudo. Também era desses. Serrava a parte de cima para ver como é que ficavam descapotáveis. Eu estragava os brinquedos todos. Todos os brinquedos para perceber como é que eram feitos e destruía os meus brinquedos todos. E pronto, e então desenvolvi muito essa parte da pesquisa. Eu até ia mais longe, eu cheguei a ter um microscópio e até desmontava às vezes insetos para ver e colecionava insetos dentro de alguns recipientes para analisá-los, o comportamento deles, como é que se comportavam. Gostava muito de observar, perceber como é que funcionava. E depois tiraste algum curso ligado à biologia ou assim? Não, eu gostava muito, mas depois decidi ir para engenharia, porque era aquela... Eu gostava muito também da parte sempre gostei muito da parte do cosmos e da astronomia. Lá está, Kumbaya, vivem na Lua, lá está aqui o viés de confirmação. Gostava muito de cosmologia e depois ainda pensei em ir para essa área, mas depois decidi ir mais para a área da engenharia das telecomunicações e desenvolver muito essa área. Depois lá dentro da faculdade comecei a perceber um bocadinho mais sobre informática, programação, foi quando introduzi-me mais na área da programação. E quando estou a acabar o meu mestrado integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, comecei a gostar muito de programar e decidi que afinal queria ir mais para uma vertente de Engenharia Informática. Cheguei a testar várias coisas, cheguei na área de análise de dados, mas eu sempre gostei de várias coisas. Eu, por exemplo, estava na faculdade, adorava trabalhar como técnico audiovisual, onde trabalhava no auditório, montar luz, fazia luz. E análise de dados, tu gostavas de analisar dados relativos a comportamento humano ou decisões humanas? Sim, aí já havia algumas coisas que eu hoje em dia já... E quando era miúdo já gostava muito. E mesmo na adolescência eu era daqueles amigos onde ajudava muito os colegas com os seus... És bom ouvinte? Eu considero que sim. Claro que as pessoas eu não depois... sou grande coisa. Eu considero que sou bom ouvinte e na adolescência fiz muito esse trabalho com os amigos, de ouvir e de fazer perguntas, mas eu ainda nem percebia muito. Para mim a cena era ciência, engenharia e depois aquela coisa de que engenharia até há muito trabalho, fiz, cheque, não é? E paga-se bem, cheque. Então bora lá. É isso, não é? Então, se eu gosto de programar, até gosto de estar no computador a programar, há trabalho, bora lá. E arranjei logo emprego. Eu ainda não tinha acabado a faculdade, já tinha emprego. E, inclusive até recusei uma proposta que já tinha tudo tratado, mais ou menos, para ir para outra. Entrei nessa, passado 5 meses estava a sair para ir para uma maior, porque não faltava oportunidades. E ainda é isso que fazes, em termos profissionais? E ainda é isso que faço. Não vou dizer full time, porque são 8 horas. E hoje em dia o desenvolvimento pessoal para mim é que é o full time. Trabalho 8 horas como engenheiro de software, de informática, e continuei, pronto, acabei em 2014, comecei a trabalhar, só que aqui no meio apareceram coisas, que eu trabalhei numa empresa que é uma empresa, não é muito conhecida, mas é conhecida pelas condições que davam aos seus colaboradores e dão ainda. E tínhamos coisas espetaculares, como poder criar grupos comunidades dentro da empresa. E uma das comunidades que eu participei foi de yoga. Kumbaya. Não, de yoga. Que é quase Kumbaya. É algo do género, não é? Para mim yoga... Eu já tive na minha empresa. Já tive uma colaboradora no passado que era professora de yoga e nós tínhamos uma vez por semana yoga aqui, no escritório, com ela. Excelente. Sim. Eu fui para aquela coisa da dor nas costas, de estar muito tempo no computador, tinha experimentado outras coisas que não tinha gostado.
bora lá experimentar. E comecei a experimentar yoga. E aquilo começou assim a mexer um bocadinho comigo, porque a professora não era só aquela, tinha a parte da meditação, era o completo. Eu tinha experimentado meditação, não tinha gostado. Experimentei aquela cena, posturas, que é os asanas, comecei a desenvolver muito, a fazer. É a única cena que eu gosto na yoga, exatamente. Os asanas, não é? E fazer algumas posturas invertidas e coisas assim, achei piada, mas depois a parte também da meditação e essa parte, aquilo começou a mexer comigo. Depois, ao mesmo tempo, a minha namorada viu um workshop, mais ou menos na mesma altura, de inteligência emocional, e disse, vamos a este workshop. Eu, tá bem, bora lá. Gostei de fazer formações. E aquilo, também mexeu muito comigo, foi muita informação num fim de semana, foi daquelas formações muito de 2 dias ou 3, assim, qualquer coisa. Aquilo começou a mexer comigo, eu comecei a pesquisar cada vez mais. Mas na altura, dava nessa empresa e as condições eram ótimas e eu queria, só que a parte da programação estava assim um bocado estagnada. E eu queria evoluir a nível de salário e queria evoluir também a nível técnico. E decidi então procurar outra empresa. Surgiu também mais ou menos uma oportunidade a falar com um colega e disse, ok, vou para esta empresa. Surgiu a oportunidade, fiz entrevista, entrei e comecei a desenvolver aquilo, ia com aquela expectativa, agora é que vai ser, vou começar a desenvolver era a mesma linguagem, mas era tecnologias novas, sei que tudo entusiasmado. Passado algum tempo esse entusiasmo desapareceu. Eu comecei a sentir falta do que realmente eu gostava na empresa anterior, que era lidar com as pessoas, era falar com os amigos, ajudá-los, e comecei então a entrar muito na parte do Agile, que é metodologias ágeis para programação, que é muito a forma como as equipas trabalham. E eu comecei a desempenhar muito esse papel, que não desempenhava na empresa anterior, mas fazia muito esse trabalho, muitas vezes, de motivar os colegas, de tentar arranjar aqui... muitas vezes tu és capaz! Eu era o cómico, tu és grande. Muitas vezes. Às vezes era o cómico na equipa, para puxar a moral para cima. E nesta empresa comecei a explorar muito a parte do Agile, onde eu conseguia, por exemplo, mesmo com processos, a equipa andava desorientada e eu comecei a explorar muito, melhorar os processos para as instruções de trabalho. Sim, e perceber e fazer perguntas, porque é que estamos a fazer isto, qual é a nossa intenção. Comecei a pesquisar. Lá estava o puto chato, não é? Lá estava a tua cena de criança, mas porquê que fazemos isto? Qual é a intenção disto? Exatamente. Onde é que queremos chegar? Qual é o nosso objetivo? Comecei a procurar muito esse tipo de trabalho dentro do trabalho que fazia. Era quase como um extra. Então me chamei, eles lá na empresa chamaram os Agile Ambassadors, e eu era um Agile Ambassador, para além de programar, trabalhava muito nessa vertente. Arranjava estratégias, por exemplo, para as pessoas conseguirem estar mais focadas. Implementei lá um sistema de semáforo, onde as pessoas colocavam uma cena para poderem, para as outras saberem que estavam num momento de foco. Que estratégias muito... Eu tenho os meus cartões vermelhos e verdes, exato. Sim. Isso é muito bom. E comecei a envolver muito, depois até surgiu a oportunidade para eu ir para essa área, e na altura estava muito indeciso se ia ou não. Não sentia que era por lá, mas sentia que havia qualquer coisa aqui que eu tinha que explorar. E então comecei a fazer perguntas, não conseguia responder. Estava numa altura que estava a ler muitos livros sobre produtividade, sobre desenvolvimento pessoal, e o yoga estava a entrar e estava a mexer comigo também, nessa parte. E então foi aí que eu disse, qualquer coisa aqui, não me sentia muito bem no trabalho que estava a fazer só, e precisava de explorar outra coisa. Então surgiu, já não me lembro muito bem, vou fazer uma formação, uma certificação internacional em coaching, porque sabia que era na base de fazer perguntas, e eu disse, ok, vou fazer aquilo, pode ser... Isso eu sou bom, desde puto que sou bom a fazer perguntas. Exato. Exatamente. Bora lá, e tipo, deves conhecer para tentar trabalhar. Em inglês, mas esta capa diz já... Não, essa não. Em inglês? Eu tenho vários, mas esse não conheço, esse. Ok, top. Tenho aqui... São 10 perguntas, é um livro sobre... Não sei se são tenho um de 50 perguntas. Okay. Não tenho aqui, mas tenho. E decidi fazer essa formação. As quantas? 7 perguntas de um coach. Mas deixa ver o título em inglês, o título original. The Coaching Habit. The Coaching Habit. Já ouvi falar. Sim, ask more and change the way you lead forever.
Yeah. Ainda comecei a ler. Também me disseram, Sim. Francisco, se tu estás a fazer consultoria e coaching, tens de saber fazer perguntas. Então aconselharam-me comprar este livro. Depois devemos falar sobre perguntas. Sim. Exato. E eu decidi então ir para essa formação Então, onde é e, que nessa formação foi tipo sim, muita coisa a acontecer, porque é muito à base do auto-coaching inicialmente, começa por aí. Tudo tem de começar, quem quer ser coach, aquilo é uma formação, não é só para as pessoas se tornarem coaches, alguns tornam-se, a minoria torna-se coaches, a maioria não se torna coaches. E eu decidi, pronto, eu na altura também comecei para a fazer... autodesenvolvimento, também serve para isso. Exatamente. Autoconhecimento, ok. Autoconhecimento. Ok. Nós fazemos processo de coaching a nós mesmos, entre nós, passamos a fazer mesmo esse trabalho. E quando acabou a formação, eu disse: eu quero experimentar isto e quero começar a fazer isto. E então fiz um estágio e depois consegui agora recentemente mais pessoas para fazer. E a experiência, eu adorei fazer essa experiência, porque mexe com algo que para mim me entusiasma muito, que é o ganho de consciência das pessoas, o empowerment, não é? As pessoas ganharem quase como não é à base do que eu estou a dizer, exato, e não é à base daquilo que eu estou a impor, que é à base do que elas próprias vão responder. Eu faço perguntas e elas respondem, e elas próprias ganham consciência de coisas e elas próprias se empoderam. E essa parte para mim entusiasma muito, eu ver alguém a dizer: uau, isto é que eu sinto mais leve. Foi como ao Francisco, quando veio lá daquela Greatness Academy, dos 3 níveis que ele fez, eu assim, este gajo vem pedrado, deram-lhe uma marretada na cabeça e ele, o que é que lhe deram? Olha, mas é muito interessante, Ivo, que estavas a dizer sobre as perguntas, pá, porque eu era muito de dizer, como é que o meu cliente perguntava: Francisco, como é que eu faço para encontrar o primeiro cliente? Eu, é assim, faz assim, vais, telefonas a este gajo e no telefonema dizes isto assim assado. E depois disseram-me que não é assim que se faz. Tu vais fazer uma pergunta e mais outra, até a pessoa descobrir o método que ela pode usar. E como a ideia vem dela, ela está muito mais motivada em fazer o que ela descobriu. Não foste tu que lhe impingiste. O desejo é dela, não fui eu que a obriguei, entre aspas, a fazer. E aliás, isso também está explicado no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Pedro, em que ele diz que das melhores maneiras de convencer alguém não é de tentar convencê-la, mas é fazer-lhe perguntas para ela descobrir o que vai fazer. Mas eu neste momento ainda não sei colocar essas perguntas. Que perguntas é que é preciso colocar? Pá, explica-me aí, dá-me aí umas dicas. Eu ainda tenho que ler isto rápido para aprender. Eu costumo colocar perguntas do género: mas tu estás parvo ou quê? Mas tu queres levar 2 chapadas? Estas perguntas são válidas? Podem ser válidas, dependendo às vezes as pessoas precisam levar assim um estalo para acordar, mas normalmente num processo de coaching não funciona muito assim, porque normalmente o que acontece, as pessoas têm um objetivo concreto, não estão propriamente completamente adormecidas, não é? Ok. E aí normalmente esse tipo de funciona quando as pessoas estão adormecidas, não é? Dá-se assim tipo um estalo e elas acordam. As pessoas não acordam e vão procurar logo fazer um coach, ou vão procurar fazer logo perguntas corretas a elas próprias. É um processo. Pedro, por exemplo, não sei se notaste, mas eu no episódio anterior, e agora estou cada vez mais a tentar estar mais atento. Quando eu tenho uma cena para dizer, agora faço sob forma de pergunta. No episódio anterior, quando eu lhe perguntei: olha, tu no nicho, como é que vocês estão a pensar em encontrar clientes? Vão tipo escolher um nicho muito pequeno, ou estão a pensar apenas focar-se em PMEs? Eu filo fora. Essa pergunta foi brutal, meu. Mas isso foi levou àquela discussão final. Sim, só estou aqui a dizer que isso foi propositado, porque eu antes era tipo: mas vocês vão atacar o nicho PMEs, mas vocês são burros ou quê? Eu disse: vocês têm que ir por etapas. Mas assim, filo, não sei se isso foi inteligente, mas Ivo, como é que tu farias? Tipo? Aqui a diferença maior, e por exemplo o que eu senti que mudou muito da forma como eu faço perguntas, principalmente para mim próprio, não é? E depois também com as outras pessoas, é trocar perguntas fechadas para perguntas perguntas abertas para perguntas
é orientar as perguntas, porque às vezes nós fechamos, não é? Tipo, fazemos uma pergunta e ela não, para a outra pessoa não dá grande orientação. E aqui é fazer uma pergunta orientada. Esta de Francisco era ampla, ou seja, mas como é que vocês estão a pensar fazer? Vão entrar até. Mas é orientada. Estava orientada. Eu só tinha escolha A ou B. Okay. E eu deveria ter feito uma cena mais... Okay. Que tipo de empresas é que estás a tentar já pensar? Mas é importante... Sim, mas é importante fechar para o conceito, para a tua intenção. Às vezes é aqui, qual é a intenção da pergunta? Sim. Que eu estou a fazer? Que nós muitas vezes não perguntamos isso, fazemos as perguntas sem pensar. Então, mas espera aí, é que podemos cair aqui numa cena que, por exemplo, a mim me irrita, que é, eu às vezes pergunto... olha, esta empresa, vamos imaginar, esta empresa para investir na bolsa tem excelentes fundamentos e a pessoa responde-me com uma resposta do Kumbaya completamente abstrata. E eu digo, mas eu quero saber, tem excelentes fundamentos ou não? Vou-te contar em que bolsa é que está cotada uma semelhante, sabes qual é? Mas não foi isso que eu te perguntei. É que às vezes entramos em respostas. Exato. Pode demorar meia hora a pessoa que... Mas essa pergunta, por exemplo, qual é a intenção que tens quando estás a fazer essa pergunta? Eu quero saber, eu sou específico, esta empresa está abaixo do valor intrínseco, é uma excelente oportunidade para eu comprar em saldos? Sim ou não? E a pessoa responde-me, há várias empresas desse setor, em bolsas europeias, que, não foi essa que eu te perguntei, estás a perceber? Eu estou a ser concreto na minha pergunta. O que é que tu achas de eu responder na tua opinião? O que é que tu achas? Achas que seria uma boa pergunta? Se a minha resposta fosse ao Pedro, ele perguntava, Francisco, devo investir ou não? E eu perguntava, Pedro, na tua opinião, achas que era uma pergunta correta ou tipo é uma cena estúpida? Mas se eu já tivesse uma opinião formada, eu não te perguntava. Está bem. Estás a dizer perguntar a ele qual é que era a opinião dele. Sim. Ou seja, para ele descobrir por ele próprio se sim ou não. O meu objetivo é que ele fosse pensando, já pensaste nos fundamentos, mas os fundamentos, Pedro, correspondem aos teus, à tua visão, à tua estratégia a longo prazo. Ao teu perfil de investidor, ao teu perfil de risco. Ok, eu aí até aceito. Se a pessoa me disser assim, depende, Pedro, depende do teu perfil de risco. Esta é uma empresa excelente, mas está aqui num mercado complicado que é, por exemplo, a Venezuela. E olha, por exemplo, uma empresa que nós investimos, ao Francisco, está em mercados difíceis e instáveis politicamente. Na Venezuela, Eu, há dias, investi nessa empresa. É uma empresa com excelentes fundamentos, mas os membros do meu curso eu informei-os. Atenção, é uma excelente empresa, mas eu, para gerir o risco, não vou expor mais do que 2,5% a 3% do meu portfólio a esta empresa. Porquê? Porque está em mercados com instabilidade política. Estás a perceber? Sim. Se me responderem assim... depende, e depois me disserem porquê que depende... Qual é a tua estratégia, a tua visão... Eu penso contigo. O teu objetivo... Portanto, estamos a pensar a dois. Colocando perguntas atrás de perguntas, tu vais descobrir a resposta. É essa a ideia, não é? Sim, mas não me podes responder do género. Responder logo. Não, mas não podes responder do género. Coisas, tipo aquela que eu disse há dias. Depende, já foste às 6 da manhã à beira-mar ver a quantidade de búzios que dá à costa? E eu, o caralho, mas... O que é que isso tem? Estás a ver? É que às vezes vem-me com respostas abstratas. A pessoa nem ouviu. Mas isso é normal acontecer. A pessoa pode não ter ouvido, é verdade. A pessoa pode nem sequer ter entendido qual era a tua intenção na pergunta e às vezes é preciso repetir mais do que uma vez a mesma pergunta. Outras vezes é ir mais específico. Mas isso acontece muitas vezes. Perguntas mais simples normalmente são as mais complicadas de ser respondidas. Por exemplo, nós temos muita tendência às vezes a fazer perguntas genéricas e as pessoas dão respostas genéricas e sentem-se bem. Quando são específicas é preciso refletir mais um bocadinho. É preciso às vezes... E então as pessoas tendem a fugir às vezes à pergunta dando respostas genéricas, que é o que estão habituadas. A ver se cola, não é? Olha, agora estou-me a sentir atacado. Porque estou-me a imaginar, a minha namorada, desculpa Ivo, a minha namorada diz que às vezes eu a irrito por causa disso, que ela diz, olha Andreia hoje não janta cá, e eu digo, mas porquê? Com quem é que foi? Foi com a amiga. Qual amiga? Foi com a Abrantes. Então, mas e vai dormir lá hoje ou não? Caraças pá, só estou a dizer que não janta cá. Porquê que tens que saber qual é a amiga? Não tenho que ir buscar a casa, ela levou a mota. Porquê que tens que saber se cá dorme ou se não dorme? Estás a ver? E eu estou quase a imaginar, eu desmonto. Às vezes não me perguntaram nada, informaram-me e eu faço 4 ou 5 perguntas depois dessa informação.
Isso é irritante? Sim, lá está, se a pessoa não quiser ir mesmo a fundo, ou seja, ainda nem tomou decisão, porque depois tem a ver com isto, que é tomadas de decisão, não é? Ok. Tem tudo a ver com tomadas de decisões, não é? A partir do momento que damos uma resposta concreta, nós estamos a tomar uma decisão. Quando estamos a generalizar, estamos a abrir a possibilidade de várias decisões. E então, tu quando fazes, por exemplo, essa pergunta, estás já a assumir que a pessoa já tomou uma decisão. Se calhar ainda não tomou uma decisão completa. E no teu caso, daquela pergunta que tu disseste, que fizeste sobre a bolsa, a pessoa está a sentir que a resposta dela pode ser uma decisão para ti. Pode ser... Então, é importante tu perceberes isso, porque quando fazes as perguntas, se a pessoa, neste caso, por exemplo, tu queres tomar uma decisão, não é? Tu queres e sentir colocar na outra pessoa sentir-se confortável que não vai ser a resposta dela que vai definir a tua decisão. Para a pessoa também estar aberta, se calhar, a ir um bocadinho mais a fundo, sentir-se confortável com isso. E às vezes existe essa questão que é, nós entramos logo a fundo com perguntas e a pessoa não quer comprometer a resposta. A forma como fizeste a pergunta é, dependendo da tua pergunta, eu vou tomar uma decisão. Às vezes é porque isso me vai afetar. Por exemplo, eu depois de jantar vejo filmes, vejo séries e não sei o quê, e eu tenho que saber, vou ter que sair dali para ir buscar a minha enteada mais nova, a casa da amiga ou não sei o quê, ou não, posso ver um filme descansado e ninguém me vai incomodar. É só mais por causa disso, estás a perceber? Exatamente. Mas aí podias ir direto ao assunto. Vou ter que ir buscá-lo ou não? É mais... Sim, e ela diz-me, é possível. A que horas? É o que eu vou perguntar. E ela disse, se calhar 10, 10 e meia. Onde é que mora a amiga? As minhas perguntas são imparáveis. São diretas ao ponto. Pronto, exatamente. São mini perguntas cirúrgicas. Mas podes fazer, já decidiste a que horas é que às vezes esta intuição, a forma de dar à outra pessoa um bocado a oportunidade, ela não pode ter tomado a decisão. E às vezes entrar derrompante faz com que a pessoa fique congele. Então vai sempre para o plano generalista ou vai para o ataque. Neste caso, às vezes vai para o ataque para se defender, outras vezes vai pôr ao plano generalista, que é dar uma resposta vaga. Então é preciso ter... Isto tem muito a ver com a criação de rapport, não é? Quando estamos a comunicar com alguém, é importante criar esse rapport e mesmo nós muitas vezes com as pessoas muito próximas não o fazemos logo direto ao ponto, perguntas, às vezes assim, e a outra pessoa se calhar ainda precisava... Eu vou aqui mudar uma coisa na câmara, mas estou-te a ouvir, cá fora. A pessoa precisa de sentir... Precisa de sentir que está a ser que não está a ser colocada contra a parede, ou que está a ser ouvida, ou que a pergunta que está a fazer não é com carácter já com julgamento. Muitas vezes as nossas perguntas têm por trás um julgamento, ou a pessoa sente que há ali um julgamento por trás da pergunta, e haver neutralidade e interesse, não é? Muitas vezes é fazer perguntas com curiosidade. Isso muda completamente. Se a pessoa sente que está a ser feita a pergunta com curiosidade, com saber, isto muda completamente. É tipo das coisas que sente-se mais diferença na recepção de uma pergunta, que é, se eu faço a pergunta e estou a mostrar curioso com a pessoa, em querer saber, a pessoa aí se calhar relaxa um bocado. Sente-se logo no corpo das pessoas. Isso é tudo leitura que se vai fazendo. Que não basta só fazer perguntas. Existem mais coisas. Estar a analisar, estou a comunicar com uma pessoa. E este trabalho é todo importante. Todos aprendermos a comunicar melhor desta forma para podermos relacionarmos também melhor com os amigos, com os companheiros, seja com quem for. E essa parte é importante, porque nós descuramos muito essa parte do outro, e as perguntas, quando são feitas de uma forma mais inteligente, um bocadinho mais guiada, está também aqui sem essa componente de julgamento, está com a componente de que eu estou curioso em saber o que tu queres, o que tu pensas, e estou aqui para te ouvir. Isso muda logo. E depois há a linguagem não verbal que nós temos quando fazemos perguntas que às vezes não são congruentes. Pronto, existe todo esse... Ou seja, aquela linguagem não verbal é tipo levantar a sobrancelha esquerda, franzir a testa, tipo... A minha namorada diz, quando eu estou a falar contigo e tu estás a franzir a testa, já sei que tu vais dizer, essa é a ideia mais estúpida que eu já ouvi até. Porque o subconsciente lê isso muito mais rápido do que a linguagem verbal. E nós interpretamos isso. E então isso tem um peso muito grande nessa parte. E não basta
a forma como... Não basta a pergunta que fazemos, é a forma como a fazemos, como nos E a colocamos. careta... Então, e quando estás de pé... Então, quer dizer, até a tua própria posição, quando estás de pé, se estás com os pés mais para trás ou mais não sei o quê, a tua própria posição mostra, a posição corporal, mostra se estás, tipo, agressivo, se estás à espera de um ataque. É isso que estás a querer dizer? Exatamente. Então, quer dizer, eu assim não vou poder fazer nada, eu vou ter que começar a pensar como é que posiciona sobrancelhas, como é que posiciona rugas da testa. Opa! Isso é importante tu teres a consciência disso. Muitas vezes podemos mudar isso, não vais mudar tudo, porque há coisas, lá está, a tua intenção na pergunta, se tu conseguires perceber a tua intenção, às vezes não é bem esta a intenção que eu tenho. Okay. Só que se for clara a intenção para ti, o teu corpo também vai responder dessa forma. Eu quero saber algo e estou a fazer isto sem já estar com aquela intenção de que a pessoa tem que responder o que eu quero. Ou seja, deves-te preocupar com isso se fores um burlão ou se fores uma pessoa que vai tentar enganar os outros, deves-te preocupar em disfarçar qualquer indício que aquilo é burla ou que vais enganar. Sim. Se for uma coisa que estás a ser verdadeiro e não sei o quê, olha, é a tua expressão e é... Sim, é isso. E nem tudo existe. Agora o pessoal que fala muito sobre isto, a linguagem não verbal, e mostra as dicas todas, mas isto não é tudo, depende do contexto, onde é que se está, depende de fatores externos, muitas vezes. Porque pode ser o estilo da própria pessoa. Que, olha aqui, eu estou a falar contigo, estou a franzir a testa e a levantar a sobrancelha esquerda. E não estou a ser agressivo contigo. Pá. Exatamente. Quem é que tem o telefone a tocar? Não, acho que é a campainha, mas não há problema. Queres lá ir atender? Não preciso. Tem gente em casa que vai. Ok. Que vai lá. Diz lá, diz, Ivo. Desculpa interromper. Não, Francisco aqui ia dizer qualquer coisa. Não, nem por isso. Não, estava aqui a pensar. Então, tipo, tu descobriste o yoga, desenvolvimento pessoal. Como é que foi o resto da história, então? O que é que aconteceu? Sim. E eu, comecei então, uma decisão que tomei é que queria mesmo... isto foi o ano passado, ok? 2020. 2020, sim. 2020, em que altura, já agora? Porque o ano passado foi em maio, ou seja, ali a meio da loucura que foi o ano 2020. Em maio acontece muita coisa. Já no último episódio, o nosso convidado tinha decidido de despedir-se em maio do ano passado para montar o seu próprio projeto. Cuidado com maio de 2021, muita gente se vai passar. Os planetas estão orientados, está tudo a alinhar-se com o oráculo de Bellini. Sim. É verdade, às vezes, mas aqui, depois já depende das crenças de cada um. Mas existe esta energia do primavera-verão, onde as pessoas sentem-se muito mais, com mais energia, com mais vontade de empreender, mais... Desculpe, mas eu acho que o confinamento levou muita gente a pensar na sua vida, porque teve ali tudo parado e as pessoas começaram a pensar, bem, a vida que eu estava a fazer, isto não faz sentido nenhum. E acredito que realmente... Se calhar é uma oportunidade para eu repensar tudo. Muita gente decidiu, Deus. De qualquer maneira, as empresas estão fechadas e estão, pronto, também não perco grande coisa. Exato. Basta ver que a formação onde estive éramos 100 e tal pessoas. Era online, 100 e tal pessoas a fazer uma certificação internacional. Toda a gente estava na net. Tudo que for negócios online, tudo à bruta no confinamento. Isso também senti. Sim. Já tivemos a falar um bocadinho no último episódio, em que nós falamos que no episódio anterior em que muita gente começou a investir na bolsa, porque as pessoas lá estiveram em casa, os youtubers começaram a fazer montes de vídeos para atrair essas pessoas para investir na bolsa. Também acredito que pessoas que ensinam desenvolvimento pessoal nessa altura, bora lá investir à bruta, porque está toda a gente em casa, está tudo no desespero, que não há futuro, vamos dar aqui um bocadinho de esperança. Não, eu vou-vos dizer, eu já tenho livros nas minhas lojas online à venda há vários anos, e os melhores meses de sempre foi abril e maio de 2020. Vendi livros, e a minha namorada também, que tem 2 romances, vendi livros, que foi uma coisa inacreditável. Tipo, o que é que se está a passar? Foi isso, as pessoas... Sim.
tinham tempo e pensaram, deixa-me ler coisas com as quais me identifico, porque se calhar está na altura de reformular tudo na minha vida. Exatamente. Eu quando me inscrevi para a formação, para a certificação, foi no dia 31 de dezembro de 2019. Foi tipo uma decisão, eu não sabia se devia fazer, se não, estava ali muito indeciso e disse, não, eu hoje tenho que tomar uma decisão e tomei no último dia do ano e inscrevi-me e disse, está feito. Vida nova. E foi, 2020 foi uma vida nova. E foi mesmo. E foi. E éramos para ser cerca de 60, acho eu, presencial. Era Sim. para ser presencial, estava tudo planeado para ser presencial. E acabou por ser online e acabámos por ser muito mais, eles conseguiram meter muito mais pessoas e a formação foi foi 100% online. E eu até agora também sempre fiz processos de foi online, nunca fiz... Desculpa, estou a interromper, pá. Diz. Mas a minha também foi desenvolvimento pessoal, mas foi 100% presencial. Com Covid, com tudo, éramos 50, todos havido dos 4 cantos da França, pessoas que vieram de Barcelona e não sei o quê, porque, pronto, é aquela cena de desenvolvimento pessoal, tipo, nós temos uma intenção e vai tudo correr bem e que se lixe e nós estamos mais fortes que as circunstâncias e vamos apanhar todos Covid. E apanhamos o Covid eu em novembro eu apanhei o Covid à custa disso. Foi depois desse evento presencial que apanhaste o Covid? Foi. Isso é que é vontade, cara. Mas eu tive um retiro também em novembro, onde também éramos 40 e era um espaço aberto, havia espaço para todos, só que o que é que acontece? Nestes retiros de desenvolvimento pessoal, há muito trabalho que vai-se muito a fundo emocionalmente e as pessoas, quando estão na parte emocional, esquecem-se da parte racional. Não, mas eu acho que nós apanhamos o Covid. Passa a não dominar. Eu acho que nós ficamos doentes porque estávamos muito frágeis emocionalmente. Porque há um trabalho mesmo poderoso que é feito em nós, que tipo, nós largamos tudo e dormimos pouco, comemos pouco, estávamos cansados e como o nosso corpo estava mais frágil... Dormiram pouco e comeram pouco, isso não dava para mim. Não dava para ti, mas é assim. Eu não retiro que fiz, para cá foi completamente o oposto. Eu saí de lá com uma energia que nunca tinha sentido. Cheguei a casa mais hidratado, senti-me... Dormia pouco. Aquilo foi mesmo para quebrar muitas crenças. Uma das que eu tinha era que não podia dormir pouco também. Eu tenho que dormir 8 horas e gosto e não me convencem de outra coisa. Gosto muito é uma crença e adoro. 8 horas. Os meus dias estão todos disciplinados, quase, não é ao minuto, mas é aos blocos de meia hora, mais ou menos. É assim que eu gosto dos meus dias. Isso não, o que acontece? Não gosto. Não gosto, a sério. Eu gosto dos meus dias é mais ou menos àquela hora que eu acordo, eu tenho de ser pelo menos 1 hora de pequeno almoço com podcasts, ou seja, ou um vídeo. Hoje, por exemplo, vi um vídeo do meu mentor, tenho montes de vídeos que ele já me mandou novos para ver. De manhã é para estudar, à tarde ou é para trabalhar ou é para... Tu também és suíço, afinal, Pedro? Não, então eu explico isso naquele livro, no Aberrar a 2, que foi, eu desmaiei de cansaço 3 vezes no mesmo mês. E eu, a partir dali, disse, vou mudar tudo. Pois. E mudei tudo, disciplina. Na próxima semana já abrem os ginásios, cá em Portugal. Exato. Portanto, na próxima semana, eu nos últimos 3 meses tenho vindo trabalhar de manhã, que é uma coisa que eu já não fazia há não sei quanto tempo. De manhã é ginásio, estudo, podcast e não sei o quê. Depois do almoço, vejo os e-mails e a seguir, nos últimos 3 meses troquei isto um bocado porque não tinha ginásio de manhã. É sempre assim e eu gosto assim. 6h30, 7 vou para casa, jantar, dar beijinhos, ver filmes, séries e documentários. É criar estrutura, não é? Eu também, adoro isto e detesto quando alguém me... Olha, por exemplo, recebi um pedido para fazer um workshop em direto e a pagarem muito bem nas redes sociais, em direto às 9 da noite. Não aceito. Eu a partir das 6h30, 7 vou para casa, janto, não faço diretos à noite, não aceito, percebes? É um respeito que eu tenho pelo meu corpo e pela minha mente. É a forma como eu quero trabalhar esta máquina. Pronto. Sim. Mas, por exemplo, quando há quebra uma desses blocos... Não gosto. Passo-me. Mas como é que lidas com isso, normalmente? Fico com alguma ansiedade, porque já não estou habituado a fazer aquilo. Por exemplo, agora quando houve estes novos confinamentos do Covid, custou-me bastante. Eu já não trabalhava de manhã há muito tempo, eu já me tinha habituado e disciplinado a trabalhar só 4 horas à tarde,
Epá, e custou-me um bocado vir trabalhar de manhã e habituei-me, ok, tenho de ter o cartão vermelho ali na porta, que eu tenho um sistema mais ou menos de semáforos, como tu falaste, tenho o cartão vermelho ali na porta, para eu poder estar aqui ou a ouvir podcasts, ou a estudar, porque eu tenho estudado muito a questão dos investimentos na Bolsa, ou a estudar, ou a ler, ou a escrever. Pá, eu tenho escrito muito ao meu site, nas cartas aos leitores, ou a desenvolver novos vídeos, mas é uma luta contra mim próprio, porque eu sou viciado em trabalho, percebes? E para mim é muito difícil eu não estar 24 horas a trabalhar. E portanto eu tive que me obrigar a, não, é jantar, depois de jantar é para a tua namorada, que é para compensar por eu não estar de manhã e de tarde com ela. Depois de jantar eu sou só teu, não sou de mais ninguém, percebes? À noite, 8 horas, sempre. Pequeno almoço, gosto de o tomar sozinho, mesmo que esteja a minha namorada, por exemplo, a tomar o pequeno almoço, eu estou com os escutadores a ouvir um podcast. Digo, amo-te, de vez em quando, mas não quero que ela fale comigo, nem eu falo com ela. Pá, Tens bem definidas as tuas prioridades, não é? Tenho, e estou com ela há já não sei, há 13 anos ou 14 anos, e portanto foi uma coisa que nós fomos desenvolvendo e que respeitamos um no outro, pá. Nem ela leva a mal, nem eu levo a mal. Já sabemos, pá, eu gosto dos meus momentos e dá uns anos para cá está super disciplinado. Ou seja, eu, por exemplo, gosto de ter as minhas coisas todas montadas, as câmaras, o micro, não sei o que, não sei o quê. Amanhã, por exemplo, vou estar toda a tarde a gravar com o Ricardo Matias. Vou ter que levar o equipamento todo para o local onde eu vou gravar com ele. Já me irrita. Ou seja, porque eu vou ter que passar ali mais 1h30 a montar tudo, porque eu depois tenho que fazer testes deste micro pequenino, deste micro aqui, daquele foco, daquele... Vou ter que montar tudo do outro lado, percebes? Não gosto dessa ansiedade. Eu gosto de gastar energia em coisas que já exatamente, não queres, olha, é um bocado isso, é energia. Aquilo que nós falámos noutros episódios, no início, Francisco, das t-shirts, é a primeira t-shirt que estiver em cima, na gaveta. Eu não gosto de gastar 1 minuto na energia a discutir coisas que não me interessam, a fazer coisas que não me fazem bem à cabeça, percebes? Sim. Epá, se calhar tornei-me um bocado mais espiritual a este nível, que é, eu respeito esta máquina aqui e este corpinho Sim. aqui. Eu descobri também um bocadinho isso com a influência do movimento um bocado minimalista, em que tentei implementar um bocado na minha vida. Isso foi também no início do desenvolvimento pessoal e também aí ajudou-me a perceber um bocadinho mais os meus comportamentos. Quando comecei a remover coisas, isso das t-shirts, não tenho toda... Por exemplo, padronizei as cores, acabei por não ter que pensar muito em associações de cores, em esse também tipo de coisas. Isso, ou seja, as t-shirts todas que eu tenho têm que dar com todas as calças que eu tenho. Exato. Que é para não ser aquela coisa, mas estas calças não ficam bem com... Não, tem que dar tudo, porque eu não olho para aquilo que pego. É isto e com aquilo, estás a perceber? Sim. Eu acho que aqui, às vezes, o problema, e é o que estávamos a falar, é quando começa-se a criar a crença que não podemos quebrar essas regras. Não. Porque, eu não gosto de quebrá-las. Eu posso quebrá-las. Exato. Não gosto de quebrar. Tal como às vezes as pessoas integram tanto um estilo de vida que acham que depois não o podem quebrar. Olha, isso eu tenho uma pochete, tipo pochete de mulher, daquelas de andar assim ao ombro, estás a ver? Pá, onde eu tenho tudo e que tem os bolsos, tem 2 bolsos por fora, um bolso por dentro e um bolso grande. Minha namorada há dias ofereceu-me uma, porque esta já está velhinha, toda arrafada e não sei o quê. Ela disse, olha, tens aqui uma não sei o quê. E eu disse, pá, desculpa, podes ir devolvê-la que eu não a quero. Mas porquê? Porque tem 2 bolsos a menos do que tem a minha. Porque eu sei o que tenho no bolso direito de fora, no bolso esquerdo de fora, no bolso de dentro. Eu gosto destas divisões, porque eu, sem pensar, meto a mão no bolso e tiro o batom de cieiro, as chaves do carro, as chaves de casa. Eu sei onde é que está tudo. Olha, onde é que está o teu cartão das farmácias, não sei o quê? Vais ao bolso esquerdo, não sei o quê, tens uma coisa de cartões, é o cartão que está por baixo. Eu sei tudo. Às vezes acontece-me, tipo a correr, ao fim do dia do podcast saio a correr, meto as coisas assim para a carteira um bocado à bruta. Acontece. Estou a chegar a casa, ai, a Fónix, deixei as chaves de casa no escritório. Não, em vez de pôr no bolso esquerdo, pus no bolso direito. Ou seja, mas eu depois vou ver, será que eu pus no bolso direito? Não é normal eu pôr no bolso direito, percebes? Mas eu tenho esses registros tão automatizados e gosto deles porque me facilitam a vida. Estás a perceber? Agora, faz-te focar no que é essencial, não é? Posso fazer de forma diferente? Posso, mas faz-me esquecer de coisas. Por exemplo, se eu puser as coisas num sítio diferente, posso-me esquecer delas. Posso-me esquecer dos óculos quando for para casa. Estás a perceber? E eu gosto de ter as coisas não estruturadas. Eu não preciso de pensar para saber onde é que tenho o corta-unhas, por exemplo.
Sim, porque nós muitas vezes gastamos muita energia nesse tipo de coisas e depois dizemos que não temos tempo para fazer aquilo que queremos, não é? Porque gastamos tempo a pensar onde é que está não sei o quê, onde é que pus aquilo, Eu sei onde tudo, sei o onde que é é que que eu está tenho que tudo. fazer a seguir. E se criarmos essa estrutura, é muito mais fácil para no nosso dia-a-dia focarmos no que é essencial para nós, no que é realmente importante. Eu, por exemplo, à medida que vou, imagina, estou, sei lá, estou a jantar, ou no jantar é muito raro, mas às vezes estamos a ver uma série, eu e a minha namorada, ou um filme, e eu lembro-me, epá, tenho que atualizar não sei o quê no meu site. Não fico ali com aquilo na cabeça a remoer. Lembrete, atualizar valor intrínseco de não sei o quê. Olha, ainda ontem, atualizar a bolsa onde a Nestlé está não sei o quê, porque mudou. A bolsa onde a Nestlé estava, não sei. Pronto, lembrete, amanhã 8h30. Pronto, já sei, às 8h30 da manhã já estou disponível para isso. Chego ao escritório, às vezes tenho 7 ou 8 lembretes de que me lembrei ontem ou antes de ir para a cama, mandar também o e-mail ou não sei o quê. Pronto, e aquilo saiu-me da cabeça, deixou de ser preocupação aqui nesta cabeça. Exato. Percebes? E depois chego de manhã, olha eu, que caraças, vá, qual é o primeiro? Este. Resolvo. Segundo, resolvo e puxo para o lado, limpar. Puxo para o lado, limpar. Estás a ver? Exato. Não sei se conheces o método GTD do David Allen. Tenho ali o livro, sim. Okay. E ele fala muito disso, que é o conceito de inbox, não é? Diz, ele até tem uma frase que diz: a nossa cabeça não é para guardar ideias, é para ter ideias, não é? Nós temos, e ele tem esse conceito, que eu também faço isso, sempre que tem alguma coisa, inbox, vai para a minha lista, neste caso é normalmente uma tarefas, e depois processo isso depois. A minha enteada mais velha, eu tinha um Mac aqui no escritório e pá, não estava a usá-lo ultimamente e ela ficou com ele. E então ele está sincronizado com a minha conta. E ela agora até já teve que o desincronizar. Porque ela disse, eu às vezes estou não sei o quê, os lembretes todos, porque depois está sincronizado, os lembretes que me aparecem no telemóvel apareciam no Mac, por ali abaixo. E depois ela assim, eu até já sei quais são as tarefas que tu vais fazendo. Ou seja, estão lá os lembretes todos, desaparece um. Ou seja, já foste tu que limpaste do telemóvel. E sim, eu sigo isso. Eu tenho ali o livro. É preciso ter essa estrutura depois de rever isso, porque senão acaba-se por perder. Ou seja, era a mesma coisa de que ter a ideia e deixá-la ir. Muitas vezes as pessoas não sabem onde é que guardam isso e depois não conseguem aceder a essa informação. Lembretes no telemóvel com uma hora. Imagina, eu tenho aqui coisas, o Francisco já me mandou hoje um vídeo muito interessante de coisas que eu quero alterar no Excel que tenho partilhado com os alunos do meu curso Investir na Bolsa. Pá, mandou-me coisas brutais, uma gravação de ecrã. Eu hoje tenho esta gravação, amanhã tenho outra gravação, sábado vou estar a ver vídeos do meu mentor e, portanto, eu já tenho para domingo, depois do almoço, um lembrete para ver com atenção os vídeos que o Francisco me mandou. Ou seja, eu já sei que hoje não dá, amanhã não dá, sábado não dá, ponho para domingo, ou punha para segunda. Eu ponho os lembretes para o dia em que eu sei que vou conseguir fazer aquilo. Se naquele dia não der, adio para o dia seguinte. Ou estás a perceber? Eu vou fazendo essa gestão. Exato. Sim. Diz-me, falar. E vocês queriam dizer qual é? E é só para dizer que eu não me esqueço de nada. É muito raro. Opá, se me esqueço de uma coisa ou duas por ano, é uma raridade. Porque está tudo em lembretes. A minha namorada às vezes diz, olha, se ficares sem bateria nem sabes o que é que tens que fazer. Mais ou menos. Exato. Liga a bateria. Pronto. Se perderes o telemóvel, perdes não sei o quê. Não, isso não há problema. Ligo o backup para o outro telemóvel. Tenho tudo assim. É preciso ter esse processo bem refinado. Às vezes o que eu vou vendo acontece é que as pessoas até experimentam esse tipo de estratégias, mas como não têm um processo. Põe, por exemplo, nas notas no telemóvel. Põe numa nota. Mas a nota tu nunca mais lá vais consultá-la. Tem que ser um lembrete. Exato. E um lembrete para quando? Para o dia e para a hora que tu achas que vais conseguir resolver aquilo. Exato. E é importante criar essa estrutura, porque assim tu sabes. Por exemplo, eu não meto lembretes, eu meto lá, mas eu sei que, por exemplo, todos os dias vou ver a minha caixa, tenho um lembrete para ir ver a caixa de entrada. Ok. Não tenho, por exemplo, cada nota não é cada coisa que eu aponto não tenho um lembrete para ir ver, ela está lá. Eu tenho sempre uma tarefa que me lembra que tenho de ir ver as minhas caixas de entrada, porque também há a caixa de entrada do e-mail, quando vou processar, vou ver aquilo que interessa, o que não interessa e organizar isso tudo. É importante ver este processo. Agora, se eu quebrar, tento lidar cada vez melhor com isso, porque às vezes depois ficamos tão agarrados a esses processos que acaba por, em vez de nos ajudar, acaba por ser uma arma, porque por mais estrutura
queremos, às vezes os dias não são sempre iguais e as coisas não são sempre como nós queremos e surgem imprevistos, e é importante saber também aprender a lidar com esse... Mas aí sabes como é que eu lido? Eu digo que não à maior parte das coisas, eu digo que não a quase tudo. E foi uma coisa que eu fui fazendo, e falo nisso aqui neste livro, A Ave Rara 2, do caos e das dívidas a um estilo de vida livre, por causa disso mesmo, que é porque eu quero ter os meus dias disciplinados. Se não estiver na minha agenda, não vai acontecer. Tipo, amanhã eu tenho a tarde toda para o Ricardo Matias, e é a tarde toda, até a hora de jantar, é das 2h30 até à hora de jantar, portanto, mais nada vai acontecer. Hoje eu tinha a tarde toda, está em modo voo o meu telemóvel. Mais nada hoje vai acontecer. Percebes? Exato. Mas há um imprevisto, não sei o quê. Não quero saber. Não vou fazer. E isso é mesmo importante para nós conseguirmos ter o nosso dia, que é aquilo que nós queremos. Por exemplo, um dos exercícios que se faz muito em coaching é, por exemplo, definir o dia perfeito, não é? O dia que nós queremos ter, porque aí vai-se revelar todas as intenções de tudo o que é que nós realmente queremos fazer. Eu, por exemplo, tive que fazer isso. Eu, para além de fazer coaching, também faço sessões. Tenho uma coach que me faz sessões a mim, que é importante eu também receber. Claro. É um processo. E uma das coisas que trabalhamos até foi muito isso, eu estruturar o meu dia, porque para além de ter aquele trabalho de 8 horas, tenho que conseguir ter tempo para fazer tudo o que para mim também é importante. E esta estrutura é o que me permite conseguir fazer várias coisas, não ser só também são fases onde focamos mais em determinadas áreas do que outras, mas esta fase, por exemplo, que estou muito focado na área profissional, tenho de criar esta estrutura, porque senão acabo não conseguir fazer... Eu defini um princípio de base que foi, eu só quero trabalhar 4 horas por dia. Eu defini isso como base, e portanto o resto é para eu estudar, e o Francisco sabe. Sim. Vocês conhecem... foi-me aparecer aqui este anúncio agora no meio... Quando eu ia dizer estava a ver mulheres nuas num site. É que tens o ecrã partilhado, Francisco. Nós estávamos a ver o quê? Tenho. E ele assim, a sério? Achas mesmo? Okay. Não, até era interessante que tivesse. Os 4 estilos sociais, já ouviram falar? Não. Ivo, também não? Não. Que o analítico, o condutor, o amável e o expressivo. Já ouviram falar nisso? Não, mas acaba por se entrar muito. Isso é a modelo base, existem muitos. Eu, por exemplo, conheço o modelo laser que entra um bocadinho daí, que é do Pedro Vieira. Sim. O Pedro Vieira é este senhor. Eu vou fazer agora uma formação com ele de neuroestratégia. Começa até hoje online. Mostra lá o livro. Ele neste não fala desse modelo. Este é de A para B, Introdução ao Coaching. Mas este aqui, como é que é? Ele tem várias coisas, mas por exemplo, neste aqui que fez formação com ele, que é o Love Boss, o novo líder emocional e relacional. Francisco, mete lá este nas notas do episódio. Love Boss. Que é do Filipe Jerónimo. Sim, esse é fixe. Este aqui ele também é coach. E ele também fala aqui do modelo laser. Ok, e como é que é o modelo laser? Basicamente vai nas eu tinha aqui, tenho aqui. Tu tens tipo laranja, vermelho, azul e verde. E o laranja é, por exemplo, a pessoa mais otimista, criativa. O vermelho é a pessoa mais pensada na eficácia, na confiança na operação. Depois o azul é estratégia, consciência, observação, aquele mais... E depois há o verde, que é aquele mais colaborador, empatia, gosta de falar com todos. Nós temos todos estes. Nós temos sempre estes modelos todos. Só que, por exemplo, o laranja é considerado o lógico, não é? O A que é o abstrato. E depois o S é de sentimental e é de específico. Que ele tem aqui estes... Eu posso mostrar aqui... Não deve dar para Mas daí são 5. Muito bem. Não, são 4. Então tens o laranja, está ali entre. Isto faz assim. Tens o SEL, é laser, que é LASE. E depois adicionou o R para ficar laser. E fala sobre o lógico, o abstrato, o sentimental e o específico. E
São esses modelos. Existem vários modelos desse. Deve ser a mesma Desses cena. aí. Só que os gajos mudaram as Sim, é sempre- letras e tipo, agora a sua inventou deste método. Porque eu sou um gajo Sim, muito... existe muito, mas nós temos muito estes, temos todos eles, só que normalmente há um predominante. Pois. Mas essas coisas não são demasiado irritantes e redutores? Porquê que as pessoas... Isto já sou eu a ser advogado do diabo. Sim. Porquê que andam a dar nomes às coisas e não sei o quê, quando efetivamente aquilo que nós temos que encontrar é aquilo que queremos fazer. Eu precisava de mais tempo para estudar. Então, se precisas de mais tempo para estudar, tens de trabalhar menos horas. Eu precisava dar mais atenção à minha saúde física e mental. Então tens que encontrar horas no teu dia para ires ao ginásio, para ires à sauna, para... Estás a perceber? Ou seja, eu tive que definir o que é que eu queria. Eu queria não voltar a desmaiar 3 vezes de cansaço no mesmo mês. Então para isso tens de trabalhar menos horas. Mas eu sou viciado em trabalho. Não interessa. Tens que trabalhar menos horas e fazer o mesmo que fazias em 14 ou 16 horas. Tens que fazer só em 4. Porque... Sim. tens 18 quilos a mais, que era o que eu tinha. Porque o teu cérebro está a fritar e tu já tens dificuldade em criar frases, ou estás a perceber, construir frases lógicas. Foi a partir das necessidades que eu tinha e dos problemas que eu tinha e problemas de saúde que estava a começar a ter, que eu desenhei as minhas estratégias. Sei lá se é laser, se é não sei o quê. Não me interessa nada. Interessa-me eu preciso é de não dar o tilt. Preciso é que os meus neurónios não fritem. Porque já estão a começar a fritar. Foi isso? Mas estes modelos são mais interessantes para a parte de relacionamento entre pessoas, entre equipas. Por exemplo, usa-se outro que agora eu também tive um semelhante. Eu não sei se é o DISC. Chama-se, acho que é DISC. Lá bem eles, que utilizam, olha. Que é a base é a mesma, mas é importante, por exemplo, em empresas, enquanto se trabalha em equipa, ou mesmo para o nosso dia-a-dia, para nós identificarmos que existem determinados padrões nas pessoas e um modelo que se aproxima mais naquela pessoa, na forma de estar, no comportamento dela. E nós conseguimos identificar, e por exemplo, normalmente existem nas equipas, se houver pessoas diferentes, funcionam às vezes melhor, porque existe uma que é a pessoa que é mais lógica, exato. Há aquela que se calhar é mais relacional, que se preocupa com os outros. Por isso é que no podcast Conversas Preocupadas eu e o Francisco nos complementamos bem, porque somos muito diferentes. 2 Pedro Silva Santos era um horror. Okay. E o contrário também, 2 Franciscos era horrível. Querem que eu partilhe com vocês o que eu descobri sobre isto? É lá que isto é tudo uma farsa, vamos de agora... Força. Repara. Força. O que eu aprendi que haviam 4 modelos e nós estávamos mais ou menos... Há 2 que nós escolhemos normalmente. Tens o analítico, é aquele gajo que está numa noitada e encosta-se ali a uma esquina e está a analisar toda a gente e olhar para olha aquele e aquela gaja e não sei o que, está a imaginar. E está a julgar ou não? Está a julgar ou não? Ele está a julgar, está a analisar tudo. Como é que eu hei de falar, como é que eu hei de me comportar, como é que eu hei de estar aqui vestido. Tá bem. O condutor é aquele gajo que é o líder. Ele é que vai dizer que música é que vamos ouvir agora, o que é que nós vamos fazer agora, e agora vamos parar e vamos todos para a piscina. É o gajo que decide. O amável é aquele gajo que é amigo de toda a gente, que está com toda a gente e está ali paga um copo a outro e não sei o quê. E depois temos o expressivo, aquele é que quer que toda a gente olhe para ele, tipo, ele vai-se despedir, vai-se atirar para dentro da piscina para toda a gente ver que o gajo está ali, pá. É o expressivo, está sempre a fazer piadas. E nós podemos ter um bocadinho de cada um? Podemos. O que eu descobri, que eu aprendi lá na Academia da Greatness, é que quando nós nascemos não temos filtros nenhum, nós estamos no centro. Imagina que aquilo é uma matriz, tipo, assim como uma cruz, e estás acima para baixo, nós estamos no centro. Ou seja, eu lembro quando eu era miúdo, eu adaptava-me super facilmente a toda a gente, a qualquer contexto. Tipo, havia uns miúdos que eram uns tolos e eu ficava tolinho com eles. Havia uns miúdos tipo, vamos aqui brincar, aqui super organizadinhos e tudo. E eu adaptava-me muito facilmente. Mas perdeste isso à medida que a idade foi evoluindo? À medida que a idade passa, costumamos ir para um sítio tipo, eu sou um gajo analítico ou eu sou um gajo que está sempre a controlar tudo.
Agora tenta Sim, eu já reconhecer fui, aqui, Pedro. eu já fui, Tenta eu ver já onde é que tu fui. estás. Não, eu já fui perfeccionista. Isto é o perfeccionista, por exemplo. Eu de antes microgeria cada elemento da minha equipa, que era horrível para mim e para cada um deles. Era Sim, mas horrível. no estilo de vida que estás a ter é controlar tudo. Cada minuto da minha vida é super controlado. E ele explica, Sim, pá, um isso há minuto, uma sim, origem em blocos de qualquer, meia hora. Sim. há medos, tipo, e uma origem qualquer. O gajo está ali na análise, ele tem um medo qualquer que o impede de ser expressivo, porque ele também gostava, ele está ali e está a ver o expressivo, a falar para toda a gente, e está a ver o amigável e o condutor, ele também gostava de ser livre, mas há ali uma cena que está a bloquear e ele só fica na análise. Mas então deixa-me, eu estou a pensar no meu exemplo. De facto, há um medo de eu quebrar esta minha rotina, há um medo De de voltar voltar a atrás. acontecer como aconteceu. Exatamente, ou seja, os meus E negócios sabe, voltarem a estar um caos, eu desmaiar de cansaço e não Sim. conseguir ter paciência para ouvir as pessoas, sim, há esse medo e eu não queria voltar aí. sim. Pois, Sim. mas isso é Mas agora tu existe também fazeres o medo e dizer nós é tudo exercícios, nós aprendemos a teoria. Imagina, agora que podes adivinhar o exercício que nós fazemos. Tu és assim, então vamos fazer um exercício em que tu vais ser assado. E vamos ver o que é que vai acontecer. Porque detrás de cada medo há o medo de vou morrer, isto vai correr muito mal. É por etapas, tipo, se eu voltar atrás, vou estar sempre super estressado, vou começar a desmaiar cada vez mais, se eu desmaiar cada vez mais, vou Os meus ficar negócios doente, vão se eu ficar faturar doente, metade. vou ser internado, se eu ficar internado vou morrer. Portanto, e nós? Então vamos fazer um exercício, Pedro. Durante uma semana vais fazer tudo ao contrário e vamos ver se vais morrer. E tu vais, Não, fazes uma pois o semana meu tudo ao medo. contrário e não morres. Pois, sim. Isto tem muito a ver, E às vezes, ganhas com a liberdade. identidade. Imagina, é aí que Ganhas tu ficas liberdade. livre. Epá, já não sou obrigado a te fazer tudo certinho. Há dias que pode-me apetecer, não, já é uma escolha livre. Podes continuar a fazer igual, mas já não estás prisioneiro de tem que ser assim, senão vou morrer, que eu tenho este medo Não, aqui. mas eu gosto dos meus dias assim, disciplinados. Porque, Pois, é assim, se eu não fosse tão feliz como sou, epá, não conseguia estar a fazer aquilo que faço. A questão é mesmo essa que é, eu não quero voltar. Eu era péssima pessoa naquela altura em que eu desmaiei de cansaço. Eu era péssimo com as pessoas que me eram próximas, a minha família e os meus colaboradores. Era uma pessoa horrível, percebes? Porque eu estava estressadíssimo e estava cansado. Epá, e eu adoro o modelo de vida que eu criei para mim, pá, respeito muito mais os outros porque me encontrei a mim e encontrei aquilo que eu gosto de fazer, percebes? Pá, portanto, o único medo que eu vejo aqui é voltar a ser a péssima pessoa que eu era, o péssimo líder que eu era e à custa disso voltar a ter os negócios a faturar 2 ou 3 vezes menos do que faturam hoje em dia. Portanto, pá, estou e muito feliz portanto, com a... falir, e se falir vais ficar Não, isso eu não tenho em medo. Não, isso eu não casa. tenho medo. Não, eu não tenho casa, é tudo arrendado. Não, não, isso eu não tenho medo e tu sabes que eu não tenho medo, estás a perceber? Em termos de negócios e em termos de começar do zero, é o que eu mais gosto Sim, de fazer. Que eu monto sim. negócios do zero quando estão a funcionar, delego em alguém da minha equipa e começo do zero. E isso é a cena que eu mais gosto de fazer. Agora, eu para fazer isso preciso de tempo para pensar, que era uma coisa que eu não tinha no passado. Tempo para estudar. E a coisa que eu mais valorizo hoje em dia é este tempo, até este tempo para estar aqui a refletir com vocês. Estás a perceber? Pá, não abdico disto por nada, nem que vocês me venham dizer que é a cena do kumbaya que eu tenho que fazer. Não preciso. Adoro a vida que tenho. Não estraguem. Quando eu não adorar, eu depois falo com vocês. Mas eu adoro a minha vida assim. Não estraguem. Não estou a Porque dizer isto tem muito a ver. para estragar nada. Sim. O meu convite É tipo, quebrar crenças, não é? ser mais consciente, tipo, ok, pá, eu na próxima vez que eu tiver aqui estou muito na análise, por exemplo, estou aqui no podcast, só estou a analisar o que vocês estão a dizer. Alerta, Francisco, tu podes também ser um gajo expressivo e começar aqui a falar meia hora e só falas tu e os outros é que ouvem. Exato. Exato. E eu agora tenho mais liberdade, tipo, já não faço só 25% das coisas, já tenho 100%. Já. E já não sou tão prisioneiro, tipo, eu não tenho capacidade de liderança. Mas eu já não sinto nada disso há vários É uma anos. decisão. Também posso Aquilo ser que eu quiser fazer, controlador, eu faço. Aquilo que eu quiser condutor. fazer, eu faço. Ninguém manda em mim, nem os meus pais, nem os meus clientes, nem a minha família, nem os meus amigos, Sim. nem os seguidores. Eu faço o que me apetecer, à hora que me apetecer. E eu gosto de ter blocos. Percebes? Portanto, eu não sou Sim, prisioneiro, sim. não me sinto prisioneiro, não sei o quê. Eu Não, faço o que eu quiser com as pessoas que quiser.
Sim, mas aqui o que o Francisco estava a tocar é um ponto interessante, porque estes modelos, que depois estão vários, entram todos num paradigma interessante, que é, nós evoluímos e vamos construindo crenças e vamos agarrando-nos com essas crenças, vamos agarrando a uma identidade. E nós criamos essa identidade. Epá, tu tens jeito para análise de não sei o que de números, tu tens jeito para isso. O gajo vai encarreirar para uma carreira de contabilista quando ele... Exato. É um líder do caraças. E acreditas cada vez mais nisso. E acreditas cada vez mais nessa identidade. E agora tens de ser assim. Porque é que não podes ser, se calhar, um gajo depois que sentimental? Se calhar que já não é analítica, até porque vais contra a identidade que criaste. Então, estás-te a limitar. E quando quebramos estas... limitantes. Exato. Desculpa lá, estou sempre... E quando quebra... Não. Mas tu podes, Francisco. Tu podes interromper e podes estar a falar meia hora sem ninguém te interromper. E tu acreditas que podes. Exatamente. Eu também estou a interromper. Porque nós somos uns parvalhões e podemos fazer o que nos apetece. Vamos fazer 3 podcasts e depois fazemos uma mistura aqui. Olha, mas o que eu acho mais libertador é isso. É nós podermos estar aqui nesta troca de ideias e sermos aquilo que somos, sem termos que estar não sei. E autorizarmos a ser outra pessoa, se quisermos. Isso que eu acho interessante, tipo, dá-te mais liberdade, porque foi uma cena que eu descobri houve uma altura em que eu entrei em vários grupos Facebook para falar sobre copywriting e atrair clientes, e um desses, o negócio dele é descobrir qual é a tua personalidade e depois fortalecer aquilo, tipo, tu és um bom analítico, então vais construir tudo à volta disso. E eu tinha acabado de fazer a Academia da Greatness e eu falei com ele, tu estás a limitar a pessoa, e tentei explicar-lhe que, pronto, aquilo não era, no meu ponto de vista, pronto, ele poderia fazer de outra forma, mas não consegui convencer essa pessoa. Porque aqui se tu conseguires pegar nesse ponto, como tu disseste, nós aproximamos mais num desses aí, do lógico ou do analítico, ou o que seja. Se tu conseguires mudar, tu ganhas mais oportunidades, não é? Consegues-te adaptar mais facilmente, sem perder a tua identidade. O problema é que nós agarramos o comportamento à identidade. Se tu não te agarrares, o teu comportamento não é a tua identidade. Tu podes fazer algo e não estás a quebrar a tua identidade, mas nós acreditamos nisso. Acreditamos que se tiver um comportamento oposto, eu estou a quebrar a minha identidade. Sim. E isso não é uma verdade. Isso é só uma coisa que nós acreditamos. Então, um gajo que é analítico, uma pessoa é analítica, e não fala para ninguém, só analisa. A perder oportunidades de liderar. Eu não posso pensar. Exato. Olha que gajas tão boas aqui, não sei, estás a perder grandes oportunidades. Só olhas, chega lá e atira-te, meu. Claro, mas olha lá. Mas eu estou a ouvir-vos e isso para mim é tudo... eu percebo esses modelos, mas se calhar por isso é que eu nunca poderia ser coach. Que é, eu gosto de partilhar, eu sou demasiado egocêntrico e eu gosto de partilhar as minhas histórias, o que eu fiz e não sei o quê. Isto funciona para toda a gente? Não. Quem se identifica faz igual e não sei o quê. Se eu for feliz assim, deixem-me ser feliz. Se vocês forem felizes a olhar só e as gajas a passar todas seminuas e vocês só a olhar, sejam felizes como quiserem. Eu acho que aqui... Não sei se o gajo é feliz assim. Não sei, já estás a julgar. Tu disseste no outro episódio que não julgavas. Fiz isto sob forma de pergunta. Não sei se... ok. Não... Mas, para mim, eu acho que é preciso nós nos libertarmos até desses modelos. Será que eu estou a seguir o modelo GTD, o laser, o KISS, o LIC? Também. Eu concordo plenamente contigo. Isto é tudo uma opinião. Exatamente. E são modelos. O que é importante é retirar a informação desses modelos. O modelo em si não interessa. Às vezes as pessoas agarram só os modelos. Exato. Aqui é importante retirar qual é a informação que isto me dá. O que é útil? Eu pego neste modelo, laser ou disco, ou seja, o que é que eu, na prática, como é que eu posso usar isto no meu dia-a-dia? Se eu tiver um modelo decorado, por exemplo, o modelo laser eu não tenho decorado, eu li, mas eu sei que no meu dia-a-dia eu aplico. Eu sou um gajo que consigo ser analítico e a seguir
consigo ser sentimental, consigo me mover aqui, porque eu sei que isso aí não está relacionado com a minha identidade e eu posso assumir e às vezes adaptar-me a isto sem deixar de ser quem eu sou. Simplesmente modelo a minha Olha, eu sigo o modelo pila. Parvo, interessante, lógico e analítico. Pode ser? Eu sigo o modelo pila a partir de agora. Se fosse pilar, até dava. Pilar. Olha, faz com o laser, acrescenta um R no fim. Exato. Não tem nada a ver. Por isso é que eu adoro estas conversas despreocupadas. Então, mas espera aí. O modelo pilar, exatamente. Vamos seguir o modelo pilar. Ser parvos, ao mesmo tempo que somos interessantes, lógicos, analíticos e reconfortantes ao final do dia. Exatamente. Nós podemos ser isso tudo. O modelo pilar. Vamos registar isto. Nós podemos ser qualquer coisa, não é? Nós logo não nos agarramos a ser... Não podemos. Os ouvintes deste podcast só podem seguir o modelo pilar. Parvos, interessantes, lógicos, analíticos e ao fim do dia reconfortante. Porque o reconfortante tem que ser dizer amo-te mais vezes às pessoas que nos são próximas. Estás a perceber? Ou seja, já temos aqui a parte. Modelo pilar. Mas concordo contigo quando dizes que tipo, o objetivo não é decorar isto e conhecer os modelos de cor, que é, no fundo, o que eu retiro disto é, às vezes eu tenho tendência para ser de uma certa forma, mas também posso ser de outra. E não sou obrigado a ficar ali na cena de, pronto, eu sou tímido e portanto não posso fazer de outra forma, eu não sei falar em público, então não posso fazer isto. Não existe para mim, é quase. Tipo, posso, claro que posso. Exato. Não, olha, eu costumo dizer nos meus workshops, não quer dizer, vai à volta. Quando eu era pequenito, tinha uma quinta muito grande à frente de casa dos meus pais. Aquilo tinha árvores de fruta brutais, romanzeiras, tinha uvas, tinha maçãs, tinha peras, tinha tudo e mais alguma coisa. E nós gostávamos de ir roubar a fruta. Já contei no outro episódio. Íamos roubar a fruta à quinta e tínhamos fruta em casa, mas a da quinta é que sabia bem. Roubar ali as romanzeiras. Pronto. Quando o portão da quinta estava fechado, queria dizer o quê? Não entres. Não, queria dizer, salta ao muro. E era isso que nós fazíamos. E as pessoas na vida, olha aqui eu a ser o coach, as pessoas na vida às vezes esquecem-se, quando o portão da quinta está fechado, salta ao muro, larga a pilar que há em ti. É completamente verdade isso. Movimento pilar. É desagarrarmos daquilo que muitas vezes acreditamos que temos que seguir. Temos que fazer isto assim, porque senão deixam... Isto depois vem... Vocês, não sei se já ouviram falar das necessidades básicas. Tony Robbins é que fala muito disto, mas ele também pegou no outro modelo. Mas as necessidades básicas. E nós estamos sempre a tentar preencher estas necessidades. E às vezes não queremos. É isso. E a fazer as necessidades. É isso, exatamente. É um modelo pila, lá está. Vamos voltar a ser um bocadinho mais sérios, se calhar. Não é sério. É assim, estas conversas é para nós refletirmos. Já não está a ouvir. Tá. Eu acho que está. Só as pessoas que se identificam com personalidades parvas, interessantes, lógicas, analíticas e reconfortantes é que ouvem este episódio. Os outros todos são eu interrompi para não dizer nada de jeito. Continua, Ivo. Não estava só que é um bocado esta coisa, nós agarrar estas necessidades que nós precisamos preencher, que é a necessidade e a que preenchemos mais é a de certeza. Nós temos de ter certeza daquilo de tudo, não é? A necessidade de certeza. A sério? Sim, a necessidade de certeza é das que preenchemos constantemente. E há a de incerteza, que são paradoxos. E nos negócios, eu, por exemplo, nos negócios... Seguro são muitas coisas. Mas tu no teu caso... Sim. Mas precisamos de preencher também a incerteza, que é a diversidade, são coisas diferentes. Só que as pessoas às vezes ficam muito agarradas à certeza, não é? Porque, e vem aí da identidade, muitas vezes, não posso fazer diferente, não posso explorar, segurança. Mas eu, por exemplo, nos projetos, a nível profissional, eu gosto da incerteza. Isso é que me dá uma pica do caraças para estar ali a tentar perceber como é que é, a tentar afinar um projeto. Já na vida pessoal, gosto mais da certeza.
de facto. Mas acho interessante, Ivo, o que tu estás a dizer, porque as pessoas lidam melhor com a certeza do que com a incerteza. Ou seja, por exemplo, quando um cliente me pergunta: lá, olha, quanto é que é para fazer, para escrever este texto? Ele está inseguro porque está naquela, mas será que vale a pena? Será que compensa? É uma incerteza, não sabemos, mas se tiveres focado, se quiseres ter mesmo a certeza que vai funcionar, então não fazemos nada, não é? Exato. Essa pessoa não lida bem com a incerteza de, olha, é uma aposta, vamos escrever o texto, vamos ver se funciona ou não. Sim. E no mundo do empreendedorismo é preciso mesmo isso, é preciso viver muitas vezes na incerteza. É um processo que se chama na matemática um trabalho iterativo, não é? É o processo iterativo de passo a passo vais afinando. Exatamente. The compound effect, Exato. não é? Sim, O efeito composto. Exatamente. Sim. E essa parte é importante, que é, nós precisamos de tudo, estas necessidades precisamos todas preencher, são necessidades humanas, mas nós muitas vezes ficamos aqui muito na certeza porque achamos que a certeza é que nos vai dar o caminho, não é? E muitas vezes o crescimento, quase sempre, o crescimento aparece na incerteza, que é quando exploramos caminhos novos, quando tentamos fazer diferentes, tal, ou seja, desagarramos um bocadinho nesta coisa de que eu vou fazer as coisas assim porque assim eu já sei que funcionam. Vamos fazer um podcast de 34 minutos porque está escrito neste bloco, assim temos a certeza que as pessoas gostam de podcast. E o algoritmo valoriza de 30 a 35, portanto vamos fazer 34. Exatamente. Mas isso perde a piada toda, meu. Exatamente, perde a piada toda, mas quase nós temos tendência muito a fazer isso por procurar a segurança e às vezes nos nossos discursos nós tendemos a dizer assim, não, eu tenho que fazer as coisas assim porque eu já sei que assim funcionam, ou eu tenho que fazer as coisas assim, ou eu não posso ser diferente, eu não posso quebrar algumas regras porque senão não sei o que é que vai acontecer. Sabes que eu não gosto de partilhar, por exemplo, eu às vezes tenho ideias de negócios e não gosto de partilhar. Olha, por exemplo, quando lancei estas canecas com os meus livros, canecas à Ferrara, partilhei com 3 ou 4 pessoas e as pessoas disseram, canecas, para quê? Ou seja, às vezes apetece-me, fico naquela coisa, mas para quê que eu disse que ia criar umas canecas? Aparecia com as canecas feitas e dizia, temos um novo produto para a loja online. Pronto, é que às vezes quase nada daquilo que eu disse que vou fazer, não sei o quê, parece, que cena mais estranha, mas alguém vai querer canecas, não sei o quê, alguém vai querer... Não interessa, deixa-me experimentar, é só pela aquela curiosidade de puto. Então e se eu fizer não sei o quê? Às vezes é quase só para me meter com as pessoas. Então e se os meus livros se chamarem a Ave Rara? Estás a ver? O pior que pode acontecer é o quê? É não vender nada. Pronto, olha, tudo bem, para a próxima chama-lhe outra coisa qualquer. Ou muda-lhe a capa, estás a perceber? E às vezes eu já senti várias vezes isso, que é, porquê é que eu partilhei isto? Percebes? Tipo, não estou a dizer que estou rodeado de idiotas, até porque as pessoas que me rodeiam já sou rodeado apenas por poucas pessoas. Fechei muito o círculo de pessoas que me rodeiam nos últimos anos. Mas às vezes ainda tenho esse sentimento um bocado de... Pedro, da próxima vez não vais dizer nada. Vais aparecer com isso feito. Percebes? Mas eu sinto aquela... Não sei se faz sentido aquilo que eu estou a dizer. Sinto vontade de partilhar, que é uma coisa nova que eu vou criar. Tipo, olha, vou ali à gráfica ver se os gajos me fazem umas canecas escavadas. Porque isto é escavado. Este amarelo é escavado na chávena. Não é pintado. Canecas. E qual é que foi, por exemplo, a tua intenção quando partilhaste isso? Consegues-te lembrar? Estava a gravar um episódio. Qual é que foi a tua intenção? Sim, estava a gravar um episódio do podcast com o Francisco, com uma caneca da Starbucks que eu tenho e que adoro. E é escavada, é preta, baça, escavada a dizer Starbucks. E eu estava a uma altura a falar e eu disse, Francisco, Francisco, acho que foi aquele episódio que gravámos com a Miriam e com o Kevin. E disse, giro, era eu fazer umas canecas, mas era a Ave Rara. Então eu lancei os livros escavadas. Eu nem sabia que isto era possível, escavado a laser. Sim. E fui, não sei o quê, e fui falar com uma gráfica aqui. Sim, fazemos, Fiz uma primeira experiência. Já vai na 3ª edição. Mas partilhaste logo nesse momento que ias fazer? Ia fazer. Sim, partilhei logo aí no episódio. Giro, era eu fazer umas canecas. Saí do episódio, no dia seguinte fui a uma gráfica, que fazia canecas, não sei o quê. Tinham impressão por sublimação, os vários processos, eles explicaram. Eu disse, levei a caneca da Starbucks, que era uma escavada. Estás a ver? Escavada, temos este processo aqui, a laser, não sei o quê. Temos aqui uma, quero preto baço. Temos uma preto baço, mas por dentro é amarelo. E eu disse, que sonho, olha. Então quer dizer, tenho um livro que é preto, outro é amarelo. E eu disse, é isso mesmo, quero uma caneca preta, mate, baço, escavada, amarelo e por dentro ser amarela. E foi assim.
É. Mas aí, por exemplo, se não tivesses partilhado, qual era a diferença? Não, o problema não foi no episódio. O problema foi depois com uma pessoa, presencialmente. Eu disse, olha, vou ali a uma gráfica fazer não sei o quê, se calhar vou fazer umas canecas à Averrara. Não foi no episódio o problema. O problema foi depois com uma pessoa que eu mais valia ter dito assim, não digo nada, vou à gráfica. Mas teve uma intenção, partilhaste com essa pessoa, não é? Porque eu gosto de falar sobre as minhas loucuras e as coisas que vou experimentar. Mas também tenho noção que posso cansar as pessoas do outro lado, porque eu experimento muita coisa que depois não dá em nada. Estás a perceber? Sim. Mas naquele momento fizeste o que para ti era o que tu querias, não é? Sim, mas depois fiquei com um sentimento de porquê que abriste a boca? És muito estúpido. Para mim próprio, estás a ver? Tenho ali um diabinho quando tenho uma reação do género. Caneca, para quê? O que é que te faz sentir para assim? quê? Apetece-me esbofetear. Que reação é essa? Estás a ver? Mas isso aí fez-te sentir assim, porque qual é a tua... Quando tu falaste, não é? Logo a seguir veio-te esse diabinho, não é? Sim, essa objeção, exatamente. E tu acreditas que isso vem de onde? Se calhar vem um bocado de tudo o que eu fiz no passado. Toda a gente me dizia... Eu sempre gostei de partilhar antes de fazer, ou seja, tenho uma ideia, partilhar, olha, vou montar e não sei, mas depois crio as coisas mesmo, mas lanço assim, vou fazer, e as pessoas, e depois dá asneira, ou seja, ou não dá em nada, ou dá asneira, mas eu continuo a gostar de partilhar isso com as pessoas. Só que senti no passado coisas deste género. Agora, em Viseu, uma empresa de consultoria ambiental, ou os bancos, por exemplo, quando eu precisei de dinheiro em 2009, mas olha lá, mas você não tem emprego e vem aqui pedir não sei quantos mil euros para criar uma empresa, você agora não tem emprego, cria uma empresa, ainda não tem ordenado, ainda não tem clientes, consultoria ambiental, e o tipo responde-me, o mundo tem problemas maiores do que o ambiente, quer lá saber do ambiente. E eu pensei... E tu dizias, olha, muito obrigado por ter partilhado. Não, tu poderias responder, muito obrigado por ter partilhado a sua incerteza comigo, mas eu vou seguir na mesma. Sim, mas eu sou mais emotivo. Por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos, que foi o único banco que me apoiou em 2009, que me emprestou 25 mil euros, faseados, ou seja, foi uma coisinha, durante 10 meses libertavam-me 2.500 euros por mês, que era para o risco deles não ser muito grande, tipo, se este gajo falir ao fim de 6 meses, fecha a torneira. Mas tivemos 3 ou 4 reuniões em que eles primeiro disseram, não vamos apoiar, não há condições, não. E eu sou muito emotivo quando eu digo vou fazer, a minha namorada e os meus pais sabem, escusas de te meter à frente, que eu vou fazer. E eu com os bancos disse assim, para a Caixa Geral de Depósitos, ouça, eu vou-lhe dizer isto e é a última vez que falamos. Eu só preciso de vocês agora. Eu daqui a 10 anos não preciso de um único banco para nada. E eu depois sou assim, estás a ver? Na altura era uma gestora distrital. Pedro, não diga isso, você vai precisar sempre dos bancos para dinheiro, para stock ou para uma expansão da empresa, não sei o quê. Eu digo, não, ouça, eu estou-lhe a dizer agora, ou me apoia agora que eu preciso e eu trabalho com vocês o resto da vida, ou eu não, daqui a 10 anos eu não preciso de vocês para nada. E daqui a 10 anos vocês vão precisar, porque eu vou ter a empresa muito bem sucedida e vocês depois vão querer um cliente e eu não vos quero para nada. E por acaso foi verdade. Não foi por acaso, foi pelo meu esforço. Mas eu sou muito emotivo em relação às coisas. Eu digo uma coisa ou seja, eu sinto uma facada no coração se as pessoas não acreditam naquela coisa que eu estou a dizer que vou fazer. Pois é, mas olha, eu antes também levava a mal, mas a pessoa apenas, ela está a partilhar a sua incerteza contigo. Mas não tem que partilhar a mesma paixão que eu. O meu problema é aí é que está a questão. Quando tu partilhas, não é? Eu sei. Quando tu partilhas, estás a dizer que a pessoa se calhar não reage da forma que tu queres. Eu estou louco. Estás a ver? Eu estou louco com a cena nova que vou criar. E a pessoa tem a vida dela, tem os problemas. Porque é que tu precisas? E quando corre mal... Esse entusiasmo. Desculpa, sim. Não percebi, Francisco, não percebi. Porquê é que tu precisas que a pessoa tenha o mesmo entusiasmo do que tu? Essa pergunta é importante. Se calhar não preciso, pois a questão é essa. E estavas a dizer, Ivo, quando corre mal o quê? E tu imagina, tu não precisas de nada do entusiasmo dele para nada. É verdade, tens razão. Imagina que tu não tens, podes desistir. No teu caso não desististe, mas quantas pessoas é que não desistem? Tipo, mãe, olha, vou-me montar uma loja na internet. Ui, tu és burro, tu continua. Bem, a mãe ao filho normalmente não diz que tu és burro, mas tu não faças isso.
continua Ai, a não não me ser diz que tu és castigado. burro. Ouve. Ai, quando eu era Mas o pequenito, filho- os vizinhos de cima chamavam os Pois. filhos, depois o Alexandre vai meter aqui uma coisa, chamava seu filho da p... E eu assim, como é que esta filho. mulher está a chamar filho da p... Está a saber? Vá, Alexandre, depois quando estiveres a editar isto, mete aqui uns pios, já sabes. Pá, mas porquê que... Eu estava só a perguntar. Mas o filho não Desculpa. precisa da mãe, pá, É verdade. do que a mãe pensa para nada. O Ivo estava-me a perguntar dos falhanços. O que é Continua. Sim, eu estava a dizer, quando tu partilhas, por exemplo, como esse caso da caneca e tinha corrido mal, não sei se já há algum exemplo que isso aconteceu contigo, o que é que normalmente acontece? Está aqui, transformo todos os meus falhanços em livros. Está tudo explicado nos meus livros. Não, é verdade. E o Francisco já leu os dois, a Ave Rara, este aqui, de empregado frustrado a criador do seu próprio emprego, e este aqui que foi o grande falhanço que eu tive, 200 e tal mil euros de dívida que eu criei por causa de um negócio em franchising que eu tive, que foi um falhanço total, e eu explico aqui tudo. Onde é que eu errei, onde é que eu falhei, e as coisas que eu não vi, e depois as estratégias que implementei para sair dali. Ou seja, eu isso partilho abertamente, estás a perceber? E não tenho o mínimo problema em mostrar que fui um idiota, e que isso o Francisco sabe. Ainda estou Mas a o que é que as pessoas dizem? Mas o que é que as pessoas dizem quando tu falhas? Adoram que eu partilho. Dizem que pouca gente tinha a coragem de se expor da maneira como eu me exponho. E eu aí gosto que eu diga assim, ok, isto está a ser útil para as pessoas. A minha partilha pode ser um alerta de armadilhas onde eu caí. Isto pode ser útil para outras pessoas não caírem em baboseiras que agora à distância olhamos e dizemos, claro, estava na cara aqui que é estúpido. Epá, pronto, mas eu gosto de experimentar e se não experimentarmos também não falhamos, não é? Ok. E como é que relacionas isso, por exemplo, com aquilo que aconteceu de teres partilhado e depois a seguir começas a pensar, não devia ter partilhado? É estranho porque eu com os falhanços reajo bem, estás a perceber? E até as pessoas olhando e dizendo assim, epá, foste mesmo idiota, como é que te... Eu isso reajo bem e é estranho. Não reajo bem quando as pessoas do outro lado não têm o mesmo entusiasmo, mas é o que o Francisco está a dizer, mas tu precisas que eles tenham o mesmo entusiasmo. Se calhar não, mas é aquela minha cena. Ouve, tu não tens noção, eu vou fazer uma cena. E eu, o quê? Estás a dizer, estás-me esbofetear. Estás-te a passar, isto vai ser uma coisa. As tuas expectativas perante as outras pessoas são que elas reagem da mesma forma, não é? Que as outras pessoas não têm o teu contexto, não, ou seja, nem sequer estão a imaginar aquilo que tu estás a imaginar. Exato, é verdade. São mais inseguras e tu estás mais seguro que aquilo vai funcionar. E tu mas dizes, ao olha, contrário, obrigado E é uma cena tua, Mas ao contrário, obrigado não me por importo. partilhar a tua insegurança muito comigo. Estúpido. Pois, obrigado por partilhar a sua insegurança comigo. Mas não eu consigo fazer isso. tenho a segurança que tenho a certeza que isto vai funcionar. Epá, Porque senão, o problema é que se tu levas aquilo muito Epá, pessoalmente, é que ficas irritado e com uma pessoa. Mas, vocês apenas têm opiniões divergentes. Olha, eu não acredito muito. Ela não se imagina criar o que tu querias, mas pá, ainda isso até de certa forma até pode ser uma cena positiva para ti, significa que tu és uma pessoa que tem mais coragem e acredita mais em ti, nas tuas capacidades do que essa tal pessoa. E o entusiasmo é teu, não é? O entusiasmo é teu, não é da outra pessoa. Tu não podes colar o entusiasmo na pessoa, porque ela nem sequer está a viver. Eu só tinha este problema. Na altura, imagina, quando eu precisava de dinheiro e fui às entidades bancárias pedir um empréstimo para alavancar o crescimento inicial da empresa, eu aí estava dependente de os conseguir cativar. Ou se vais fazer uma apresentação a investidores, estás dependente deles mostrarem o mesmo entusiasmo pela tua ideia, sim, não é? Claro. Que tu. Eu felizmente já há vários anos que não estou dependente nem de clientes, nem de entidades bancárias, nem nada. Eu posso fazer as coisas se me apetecer, posso investir nelas se me apetecer, porque eu tenho fundos para isso, capitais próprios, mas eu mantive aquela coisa. Há dias já me disseram, tu tens demasiadas expectativas em relação às pessoas. Se calhar tenho expectativas de que elas vejam o mundo da mesma forma. Pois, Exato. Eu nem diria demasiadas, eu diria, eu crio expectativas sobre as pessoas. Tu não podes controlar a reação das pessoas, não é? Tu não podes colocar expectativas nas outras pessoas. Só tens de dizer aquilo que tu sentes e as outras pessoas vão reagir como elas
dentro do contexto dela, dentro daquelas que elas acreditam, da forma como se interpretaram o que disseste. Quando eu digo, nós vivemos na melhor altura de sempre na humanidade. Está bem, estamos a passar por uma crise sanitária a nível mundial, mas nós vivemos numa altura em que nós conseguimos ter cenas online, conseguimos estar a falar com uma pessoa do outro lado do mundo em segundo. Nós estamos aqui, isto é o exemplo, nós estamos aqui, cada um numa parte do mundo, e estamos a trocar ideias. E quando eu partilho esta minha paixão pela vida e pelo momento em que nós estamos em relação à história da humanidade, muita gente diz... aquelas coisas, a partir dos 30 é sempre a descer, ou isto, não sei, vamos ter, a seguir só falta a invasão de extraterrestres, e olha, nós em 20 anos já isto implodiu, e não sei, não vale a pena lutar, porque, e os robôs, vão-nos roubar um emprego, o planeta vai implodir, esquece, vamos morrer daqui a dias, não vale a pena. E a mim apetece-me esbofetear, eu se calhar estou a falar, pronto, não tenho que falar. Tu acreditas? Aqui também depois é aquela coisa, não é? Acreditas que a tua visão para ti faz sentido, a tua visão, não é? Aquilo que tu vês é o que faz sentido. Para aquela pessoa pode não fazer sentido nenhum. Aqui o interessante é se calhar até discutir essas diferenças, e aqui até muitas vezes estar com alguém que pensa diferente. Ok, e porquê é que tu pensas assim? Porquê é que tu acreditas que o mundo vai acabar? Fazer eu não quero saber disso para nada. Agora é que eu te vou mostrar. Se calhar agora aqui é a cena egocêntrica. Eu não quero saber disso para nada. Ou seja, se tu o não nível de acreditas, o problema é consciência teu. dessa pessoa ainda não é igual ao teu. Como o teu não era igual ao de agora, há um ano ou dois. Sim. Se eu tivesse falado contigo, Pedro, tínhamos-te convidado aqui quando estavas a montar a tua empresa, a tua primeira empresa de franchising, aqui no podcast. Imagina, estávamos a convidar esse Pedro hoje e dizíamos-te: Pedro, tu não te metas nisso franchising, não sei o quê. E nós íamos tratar de burro e dizer que não percebias nada. Sim, houve lá, o contabilista disse-me isso, e o Banco Inter, na altura que era o Barclays, cá em Portugal, que depois é que passou a ser o Banco Inter, disse-me: o seu plano de negócios não é viável. Eu disse: que burros, meu! Estes gajos são estúpidos! E pronto, tinham razão. Mas não tiveram razão numa série de outros projetos, ou seja, eu não posso deixar parar porque, não é? A diferença é o nível de consciência. Há coisas que tu tens consciência que naquela altura não tinhas. E como é que tu gostavas de tratar esse Pedro? Com insultos tipo: Pedro, tu és um grande burro, tu não me percebes mesmo nada, tu és só a chapada, tu vais... Ou gostavas de: ok, Pedro, estou a perceber que tu queres mesmo fazer esse negócio de franchising, deixa lá que funciona, dá cá um abraço, se houver um problema estou aqui. Mas isso vai definir a tua reação. Na próxima vez que alguém te disser: fazer canecas, e tu, então dá cá um abraço. Eu percebo que tu ainda não tens esse nível de consciência de perceber que isto tem um futuro de caraças, mas eu não me vou chatear contigo. Estás muito mais em paz. Por seres tão burro. Não vais dar uma bufatada, não vais dar uma bufatada à pessoa, como não te davas a ti próprio ontem, ao Pedro de ontem, que não era tão consciente como o Pedro de hoje. Pois, de facto, se eu olhar para trás, eu não dava uma chapada a mim próprio. Ainda há dias tive essa conversa. Abraçavas o Pedro. Ela era minha sócia. Abraçavas esse Pedro. Tanto sofreu e que se enganou e que estava ali perdido. Não, é verdade, admito. Olha lá, eu falei nisso há dias com a minha namorada e ela estava a dizer: não, eu se voltasse atrás, que ela era minha sócia nesse projeto que correu muito mal, se voltasse atrás não passava por isto tudo. Eu passei por coisas horríveis nos negócios, e contigo, a nossa relação foi terrível naqueles anos. Ela disse: não, eu se voltasse atrás mudava tudo. E eu disse: eu não mudava nada. Primeiro, escrevi livros à custa disso. E segundo, eu sou uma pessoa completamente diferente, que eu nunca seria se não tivesse passado por aqueles eventos tão extremos a nível pessoal e profissional. É nesse ponto de vista. É porque se imaginares, desculpa, se imaginares que vais lá atrás, tu és a pessoa que és, não é? Agora imagina, vou lá atrás, vou apagar aquela parte da minha história. Realmente já não és a pessoa que és agora. Já ias ser outra vez. Vai viver tudo outra vez. Mas eu em relação a isso tenho outro ponto de vista, que é: se eu pudesse voltar atrás, mudava, e hoje provavelmente seria ainda melhor do que sou. Imagina o Pedro que tu és, depois de ter passado por isso tudo, imagina o Pedro que tu poderias ser se não tivesse sofrido tanto e que tivesse começado o negócio logo mais cedo. Mas eu aí posso te dizer uma coisa: como eu tenho ideia que vou morrer muito tarde, eu não tenho pressa, porque ainda tenho muitos anos para ser a versão ainda melhor que eu quero ser. Portanto, não tenho pressa. Mas se fosses mais cedo, gozavas mais cedo essa melhor versão. Sim. Mas Francisco, aqui também não é interessante pensar assim: ok, em vez de ir para trás, porque é impossível ir para trás e apagar, o que é que eu posso
agora aproveitar o que falhei e agora fazer diferente. Não é? Claro que sim, Isso é muito mais interessante, porque tipo, nós não podemos mudar muito o passado, e tipo, nem interessa assim muito, é um bocadinho de energia gasta. Uma das coisas que eu refiro no livro A Ave Rara 2 era que eu era péssima pessoa com as pessoas que estavam à minha volta, sejam os meus familiares próximos e os meus colaboradores. Eu era horrível e eu torrava a paciência a toda a gente. Estás a perceber? E, portanto, eu aprendi com esses erros e desgastei-me a mim, desgastei toda a gente que me rodeava e obriguei-me a agora ser diferente. Estás a perceber? Pá, já sou perfeito? Não, mas vou melhorando. Estou lá próximo. Não sei se estou próximo, ainda quero mudar muita coisa. Não, ainda quero mudar muita coisa. Sim. Se dissesse, és lindo, isso é diferente, isso é outra história. Sim. Pronto, meninos, vamos para a despedida fofinha. Pois é que aí já são 7h30. Pois é que lá em França, se calhar não deixámos o Ivo. Quiserem ficar, não, se calhar não deixámos o Ivo dizer metade daquilo que ele queria dizer, não é? Não. Haverá outra oportunidade, de certeza. Há muita coisa para falar. Nunca ia falar tudo o que poderia falar. Pronto, então isto é ótimo porque assim trazemos os mesmos convidados num segundo, terceiro, quarto, quinto episódio. Numa edição mais à frente. E já com evolução, não é? Anda. Ivo Mota, foi muito fixe ter-te no podcast, realmente. Foram conversas muito interessantes e gostava realmente de te convidar para outro episódio em breve. Adoro. Adoro estes assuntos. Pedro, estás cada vez mais bonito. Esta é a tua frase, tu é que estás sempre a dizer isso. Pedro, estás cada vez mais bonito. Portanto, um grande abraço a todos. Beijinhos. Ivo, agora fazes uma voz fofinha para te despedir. Fofinha, uma voz fofinha. Eu não sei colocar a voz, gostava de saber colocar a voz. Também não. E dizer, também não é? Mas gostei muito de estar aqui, foi um prazer, conversas muito interessantes. Eu adoro conversar e tive aqui duas pessoas que também adoram conversar e foi excelente estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Então, olha, só para falar em termos de colocação de voz, eu que tive aulas no passado vou-te explicar. Sempre que tu quiseres derreter as pessoas do outro lado, dás-lhe assim um toque mais grave, porque os tons graves batem forte no coração. Ivo, obrigado pela tua participação. Francisco, estás incrível. Lá em casa, beijinhos para eles, abraços carinhosos para elas, porque nós gostamos de trocar tudo. Até ao próximo episódio. Tchau.